Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Chupa Cana Show, onde você tem informação com descontração, e nesse episódio nós vamos fazer mais uma das rodadas de entrevista. Antes da gente fazer a apresentação do nosso convidado, que você já sabe, afinal está na descrição do título do YouTube, né? Eu gostaria de agradecer vocês aí, que a repercussão dos episódios está sendo muito bacana, então muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Curtam, se inscrevam, porque vocês só assistem e não se inscrevem. As meninas ficam assim, tem que falar para a turma se inscrever, tá? Então não deixa ali de se inscrever, ativar o sino para você ser avisado aí de futuros episódios. Tem o Cana para não agrônomos também que a gente está lançando aí. Então não deixa aí de prestigiar, tá bom? E considere se inscrever. E se você não gostar também, não se inscreve, manda as coisas que você não gosta, dá suas sugestões e não tem problema nenhum, beleza? Então hoje, né, o convidado aqui é um convidado extremamente especial, é um cara amigo, né, que me conhecia antes de eu ser o Botão, né? Eu tive a felicidade ou a infelicidade de ser colega de um dos filhos dele aí no colegial, então a gente já tem um relacionamento de longa data. Mas, tecnicamente, eu tenho que apresentar aqui as suas qualificações, né? Ele é agrônomo pela Unesp de Jaboticabal em 1979. Ele é mestre e doutor em solos e nutrição pela Exalc, né, do período de 85 a 93. Ele foi pesquisador do Instituto do Açúcar e do Álcool, o famoso IAA, de 1981 a 1987, quando eu nasci. Depois, se eu estiver errado, Gerão, você me corrige nas datas aqui. Ele foi gerente agrícola da usina Vale do Verdão, em Goiás, de 87 a 89. E ele foi professor do Departamento de Solos e Nutrição de Plantas até 2016, cujo prazer eu tive, né, de assistir às aulas de graduação. E hoje ele é consultor da Atenas Agrícola. Então, com vocês, o meu amigo Jairo Maza, ou o Jairão. Por favor, Jairão, com o seu belo pullover, eu aqui torando o ar-condicionado e ele com gripe. Bom dia, jovem. Seja bem-vindo ao Chupa Cana Show. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar contando com a sua ilustre presença aqui. Obrigado. Vamos bater uns papos. Fico lisonjeado pelo convite, tenho acompanhado a programação do Chupa Cana Show, né? Nome bacana, né? Muito bacana o nome, né? Bem apropriado. É melhor do que Sugar Cane Podcast, eu acho, particularmente. Com certeza, Chupa Cana Show é muito mais natural, mais nativo, né? Coisa boa. Jairão, eu vou só pedir uma licença antes da gente começar o nosso bate-papo, né? Porque vocês já perceberam que o Coloque o Seu Jabá aqui, ele fez efeito, certo? Então, felizmente, obrigado aí pro pessoal que está acreditando na iniciativa. Eu estou falando na câmera certa, essa daqui, né? O pessoal que está acreditando na iniciativa, tá? Então, abre a câmera aqui, por favor, o Kevinho, para a gente mostrar os nossos patrocinadores. O primeiro, né, é o pessoal da Agrociência, né? O Weber Valério foi o nosso primeiro convidado, então um beijo na sua barriga, sobretudo. E Vitória também, e acreditou, né, e gostou tanto que está aqui patrocinando o nosso episódio, Jairão. Então, a Agrociência, rapidamente, né, vocês viram, o Weber deu uma aula aqui pra gente, é uma empresa focada na proteção de cultivos, né? E agora, nos dias 24 e 25 de agosto, aqui em Piracicaba, vai rolar o Conexão Cana 2024. Então depois o pessoal aqui na edição vai colocar onde você pode se inscrever, mas são 2 dias aí de conteúdo técnico muito bacana, tá? Então não deixe aí de acompanhar essa oportunidade. Uma outra agora, eu vou pedir auxílios para os nossos assistentes aqui, né? Nós ganhamos alguns brindes para mostrar. Pode entrar, meu caro Alex, né? Olha, mas não entra assim só falando. Abre a câmera aqui para ele falar um oi para a moçada, por favor, mas vem para a câmera, filho. Aí, esse aqui é o Alex, ele faz parte. Agora ele entrou, não, fica aqui um pouquinho. Ele entrou, colocou a bunda na minha cara, agora colocou na cara do Jairo. Entra lá e fala, baixa, dá tchau pro pessoal. E o Carlinhos ele não quer mais trabalhar, aí eu coloco outros aqui para me ajudar. Então aqui, ó, olha que coisa linda aqui, Otavião, que nos enviaram, né? Olha que coisa bacana. Então você que precisa fazer aí brindes, isso daqui é um negócio muito show, uma miniatura. Deixa eu colocar o Instagram certinho aqui para eu não falar groselha depois. Então se você gostou, @Michel Miniaturas Piracicaba. Então, ó, ele faz aqui personalizado, muito bacana. As meninas limparam muito bem o vidro, ó, tá marcando todas as marcas de dedo aqui, mas tá bom. Beleza? Então, Michel,
muito obrigado aí pelo presente, cara. Nós já estamos providenciando uma mesa maior, Geraldo, para poder caber as coisas que a gente ganha. Então, eu não vou conseguir deixar aqui em cima em todo momento, Alex. Então, muito obrigado. Vou chamar agora o nosso próximo patrocinador, que vai trazer os nossos petiscos, né? Isso é importante. É importante, né? Gravando de sábado aqui. Então, gentilmente, Alex, se você puder... vem a Carolzinha. Pode vir, Carol. A Carol não precisa baixar a câmera, não. Entra aqui, Carol. Olha que belezinha, né? Muito obrigado. Então, esta tábua de frios, ela foi concedida pelo nosso querido pessoal da Monte Sul Churrascaria, que tem 2 restaurantes aqui em Piracicaba. Então, né, se você quiser desfrutar de uma bela comida com preço bacana, é só você ir lá visitar o pessoal da Monte Sul, Gabriel Black ou Bicho por quilo, caso vocês queiram colocar. Beleza? Excelente. Calma que nós estamos... O jabá aqui tá ferrenho, Geraldo. Se você Muito quiser já se bom. servir, fique à vontade, Muito viu? bom. O próximo, e agora que eu vou começar a beber já na abertura do programa, né? Eu gostaria que vocês, Alex, me servissem um chopp, né? Na verdade, uma cerveja da Heineken, a turma acha que é chopp, mas é cerveja, diretamente da minha chopeira nova que eu ganhei. Olha que coisa linda, né? Olha lá, ó. Então cabe 2 barrilzinhos da Heineken, é pra cá, pra frente, filho. Tá sabendo legal, hein? Tá tomando chopp pra caramba, né? É o pessoal da Via Cruz Utilidades, o Samuel. Então, muito obrigado, né? Para quem quiser adquirir lá a chopeira, não tem só chopeira, tem também churrasqueiras que o pessoal faz, é muito bacana. viacruzutilidades.com.br ou Instagram, @viacruzutilidades. E se você falar que viu no Chupacana Show, 10% de desconto lá pro pessoal. Então, para vocês de empresa aí que fazem esses brindes, é uma coisa muito bacana. Eu gostaria de ganhar. Aliás, eu já ganhei, então muito obrigado. E por fim, ó, Geraldo, já tem 5 minutos de programa, é só fazer um jabá. Espetáculo. Nós também estamos aqui com o apoio do pessoal da Agro Advance, né, que é uma escola agro fundada em 2019. Nós dois, inclusive, participamos de alguns cursos, que vai ter depois aqui o Minuto Agro Advance, né, que nós vamos fazer, acho que pelo menos uma pergunta séria ao longo do dia hoje, uma pergunta técnica. Então depois a gente volta aqui, tá? Então, muito obrigado a vocês aí que acreditam na iniciativa, tá? E para quem, né, tem futuras próximas oportunidades, não deixem de entrar em contato com a nossa equipe. Beleza? Jairão, feitos os meus jabás, hoje vai ser difícil entrevistar, porque de certa forma a gente já se conhece, como eu disse, há um bom tempo. Então, parte das histórias eu já sei, mas eu tô com um arsenal aqui que os seus informantes me colocaram. Madonna minha. Por onde eu gosto de começar sempre, pessoal que vem aqui. Eu acho que falar de cana, o Jairo falando tecnicamente aí de manejo de solos, nutrição, correção, isso aí a gente em aulas tem muitas oportunidades. Eu quero saber o seguinte, da onde o Jairão veio, por que ele se meteu a fazer agronomia, né? Você formou na Unesp, depois por que você foi trabalhar com cana, por que você escolheu solos e assim por diante. O microfone é seu. Muito bom. Uma pergunta interessante. Na minha infância, eu ia muito no sítio do meu avô, e um italianão, né? Meio calvo, chapéuzinho, aquele tipo sol Erickson, todo. assim, mais ou menos assim. E aí eu vi o meu avô enchendo barricas de 200 litros d'água embaixo de uma caixa que ele tinha lá, e num carrinho tracionado a cavalo. E aí ele entrava no pomar com aquele carrinho e jogando um balde d'água em cada pé de laranja ou de tangerina. Eu olhava aquela cena, naquele sol quente, eu falei, isso eu nunca vou fazer. Exatamente o que eu não quero para a minha vida. Então eu não queria mexer com a agricultura de jeito nenhum, porque aquela imagem Marcou. Era muito marcante, né? Só que eu morava em Jabuticabal, não tinha grana para estudar fora, né? E eu trabalhava com planejamento de produção mecânica. Então eu queria fazer engenharia mecânica. Uhum. Mas como é que eu ia sair de Jabuticabal se não tinha um tostão furado, né? Aí o meu tio, Guerino Cavicchioli, trabalhava na Unesp de Jabuticabal. E aí ele me falou, Jair, por que você não tenta entrar aqui na agronomia? Aí você vai para cuidar de máquina, motor e de equipamento, aí que é o que você quer fazer. Eu falei, rapaz, que ideia, mas tem isso lá?
Aí uma vez ele me levou lá na faculdade, e eu fui até conversei com o professor Ortolani, e ele falou, não, se você entrar na faculdade, você vem pra cá e você vem fazer estágio comigo, aqui nós vamos desmontar motor, nós vamos... Eu falei, opa, então agora sim. É o que eu quero. É o que eu quero, deu certo. E assim eu fiz o vestibular. Não consigo imaginar isso aí. Fiz o vestibular, entrei um mês depois, né? Então foi os últimos de serem chamados, né? Eu e um colega de bebedouro, que é amigo meu até hoje. E assim foi. Entrei na agronomia, fui fazer o estágio na mecânica, desmontando equipamento, discutindo com o professor e tal. Mas aí eu comecei a estudar solo. Se apaixonou. E aí a paixão bateu firme. E aí eu fui falar, professor, tô gostando muito de solo e tal. Não, vai lá, vai estudar solo. Se você não quiser, depois você volta. Aí tô até hoje, que bacana, estudando solo. Antes da gente seguir, eu acho que você colocou um negócio importante, Gerão, porque uma das fases mais difíceis que a gente tem na vida é escolher o que nós queremos fazer e muitas pessoas se frustram, né? Então eu sempre falo para a turma, pô, cara, não sei o que eu vou fazer. Cara, vai fazer agronomia. Eu também fui igual você, caí de paraquedas, minha família aqui de Piracicaba não tem porra nenhuma de terra, nunca teve produção agrícola, então a relação por baixo era relativamente boa, tinha umas coisas que me interessavam lá. Aí, então assim, se você não sabe o que você vai fazer, cara, vai fazer agronomia, se você gostar de economia, tem, se você gostar de história, tem, se você gostar de vaca, tem, se você gostar de solo, tem, se você gostar de daninha, tem, é assim, é um negócio, se você gostar de eucalipto, tem, então é um negócio Faria Lima, amplo. tem. Se os seus Faria Lima, aliás, isso aí é uma coisa maravilhosa. O que mais falta no mercado hoje é esses engravatados lá de São Paulo que saibam o que é, pegou uma cana na mão, que sabe que tem a noção de produção. Então, se eventualmente você gosta dessa parte administrativa, o curso de agronomia é para você, não é só para os caras que ficam sujando a mão de barro, certo? Afinal, eu sou agrônomo de escritório, mas eu sou, né? E estamos aí no mercado. Perfeitamente. E aí você foi fazer, começou a mexer com solos e aí deslanchou. Aí fiquei estagiando no departamento de solos, tal. Me formei, vim fazer o mestrado na Exalc. Então, isso que eu ia te perguntar aqui, se eu não li errado as datas. Você saiu, veio fazer mestrado ou você foi trabalhar na Vale do Verdão já como gerente? Não, eu saí, vim fazer mestrado. Aí 80, 81. Depois apareceu uma oportunidade de trabalho com pedologia, que era a minha paixão, né? Que era estudar o perfil do solo, entender as diferenças dos solos e tal. Apareceu uma oportunidade no IAA Plano Açúcar. Saindo do mestrado? Saindo do mestrado, em 81, né? Aí eu fui para o Plano Açúcar, lá em Araras, que tinha uma coordenadoria Regional Sul, COSUL. Em Araras. Em Araras, que era um tipo de um serviço de caracterização de solo para a própria instituição, onde montava os experimentos, para ver que solo que era, tal, né? E aí eu fiquei quase 7 anos no Plano Açúcar, e depois começou uma certa decadência no investimento em pesquisa, tal, na época do Collor, isso, tal. Que foi a desregulamentação do setor. Exatamente. Etc. E aí, a partir daí é que eu fui trabalhar em Goiás como supervisor, depois gerente da usina, Vale do Verdão, né? E, aliás, Vale do Verdão, se fosse Vale do Coringão, eu não teria ido, né? Lógico, né? Lógico. Exatamente. Mas em Araras você conheceu o amor da sua vida que está sentado ali. Ó, o Mazão acabou de chegar aqui. Sim, exatamente. Aí surgiu essa paixão que dura até hoje, né? Ah, que coisa linda, hein? Ó, cuidado, hein, Sueli? Vai rolar beijo aqui depois, hein? Exatamente. Você toma cuidado. E aí, lá no IAA, eu sei, né? Você divide. Você morava ou tinha... Quem que era? Tem outros professores da Exalc também, que era o Pedro Cristofoletti, que era colega seu. O Pedro Henrique, que foi para a FZEA, né? Cerqueira Luz. Cerqueira Luz. Certo. Vai vir aqui também, viu? Vamos ver quem Cristofoletti também. O Arnaldo Rodella, que ficou professor da área de Química. O careca, né? O grandão. Exatamente. O Arnaldo Rodella, deixa eu ver quem mais. O Barbieri. Sim. Walter Barbieri, que era também do Plano Açúcar, veio para cá. Que time, hein? Era uma instituição bem servida na época. E aí, Gerão, você foi para... Inclusive, Vale do Verdão, eu cheguei em casa ontem de Goiânia, eu estava no grupo fitotécnico, o Renato, o Rosa, te mandou um grande abraço, um beijo para você aí, Renatão, que é uma figura muito bacana lá no
nos tempos de usina. E tem alguma história boa lá na usina ou não, Jairão? Na usina tem uma curiosa, foi uma época de uma greve dos cortadores de cana, né? Na época não tinha coleta mecanizada, né? Tal. E, tudo cana queimada, então tinha aqueles milhares de cortadores, né? E o diretor, patrão, né? Vamos dizer assim, né? Que era o José Ribeiro de Mendonça, que é até hoje, né? Aí ele era meio duro nessas negociações, sabe? E aí uma vez eu estava saindo da vila que a gente morava e descendo para atravessar a ponte que passa por cima do Rio Verdão para chegar na usina. Aí fui cercado por alguns centenas de cortadores de cana, né? E aí eu tive que descer, e não, calma que eu vou ver, eu vou dar uma conversada com ele, né? Aí virei o carro e voltei para casa. E fiquei quietinho lá, cagado, porque não passava nem sinal de Wi-Fi. Mas era essas coisas do tempo, daquele tempo, né? Ah, mas você tá bom ainda. Você ouviu a história do Erickson? Que apareceram com presunto na frente da sala? Não, a minha foi leve. Eu falei, não, isso aqui vai ser leve para contar, né? Você sabe que eu tenho alguns informantes, né? E falaram assim, ó, pergunta lá pro Jairo o dia que ele pediu, acho que uma determinada quantidade de herbicida e o cara de administrativo não quis mandar. Você lembra dessa ou não? Lembro, cara. Essa história é boa. José Ribeiro de Mendonça, ele é meio mãozinha fechada, vamos dizer assim, né? Com a maioria dos empresários, né? Aí eu fiz lá uma relação de herbicidas, né? Diuron, ametrina e assim vai, né? Aquele chimichurri lá. Aí passamos por Telex. Telex, né? Depois veio o fax, viu? Que foi uma grande inovação. Aí o Telex, passei lá, chegou lá. Aí o diretor administrativo, o gerente administrativo, chegou para mim e falou, Jair, é o seguinte, ó, o Zé Mendonça mandou falar para você o seguinte, com o dinheiro que ele vai gastar para comprar esses herbicidas, tudo que você está precisando aí, ele compra a tua fazenda. Eu falei, responde para ele, se ele comprar outra fazenda, a lista de herbicida vai aumentar, né? Aí eu vou falar o quê, Isso, né? por Telex. Não, mas depois de uma semana chegou lá, os herbicidas todos, acabou tudo em paz e a coisa deu certo. E você ficou quanto tempo na Vale do Verdão? Vale do Verdão, quase 3 anos, como 2 anos e meio, tal, como lá, trabalhando full time, né? E depois que eu vim para Exalc e tal, eu ainda, passou um tempo, eles me chamaram para dar uma consultoria eventual, né? Então, de vez em quando, eu ia lá umas 2 vezes por ano, assim. Essa é outra pergunta, né? Como é que você vai de gerente de usina para... Tá tudo certo aí, que deu esse tilt aqui? Tá tudo bem? O que está acontecendo aí? Podemos seguir ou vai acender as luzes? Precisa pagar a conta, viu, Daniel? Senão o negócio não... Vão cortar aqui e vai ficar bacana. É importante, né? É importante. Quer tomar alguma coisa, Jael? Quer só eu aguinha? Acho que eu vou na aguinha por enquanto. Você vai na aguinha? Se você ficar à vontade aqui. Se quiser um café também, e aí? Fala, ô seus chifrudo, para de mexer que nós estamos gravando. Até agora sim, então, Gabs, eventualmente se você quiser utilizar alguma coisa na edição, eu não me importo, porque nós não falamos mal de ninguém aqui. Se você xingar o cara de chifrudo, tá? Deixa eu molhar o bico. Pode seguir, Ju? Forte, boa. Não, vai? É bom pra gripe isso aqui. É bom pra gripe? Deixa eu experimentar, vamos ver se... Isso aqui é coisa fina. É fina mesmo. Aí, vamos ver aqui. O Weber tomou quase, não dessa, mas tomou quase uma garrafa de cachaça aí, cara. Fortinho, hein? Ah, isso aí é pra... Gostosa, mas muito forte. Rebater, né? É que a primeira geralmente depois ela depois é macia, né? A primeira geralmente ela desce mais. Eu posso seguir então, Kevinho? Então eu estava aqui na pergunta, Gerão, antes do pessoal cortar a energia nossa aqui, que você então, né, saiu do Instituto, derrocado lá por questões políticas, foi para Vale do Verdão, ficou cerca de 3 anos lá, e daí você fez um movimento de ir para a academia, que particularmente é um mundo totalmente diferente, é um saco em muitas coisas. E aí o que te motivou a isso daí? Por que você falou, cara, eu vou lá, vou ser professor? Bom, durante o tempo na Vale do Verdão, trabalhando, produzindo, preparando solo, plantando cana, colhendo cana e tal, eu comecei a perceber que muitas coisas que eu tinha como verdade não funcionavam muito bem, sabe? Então aquilo começou a me despertar uma certa curiosidade. Quando eu cheguei lá,
O pessoal tem muita ideia de que terra vermelha, né? Uma terra boa e tal, né? Aí eu comecei a perceber que algumas áreas da usina e tal tinham solos de drenagem aceleradíssima, né? Que é o ácrico, né? O solo ácrico, né? Mas na época não se tinha esse conceito de ácrico tão esclarecido como já se tem hoje, né? Só peraí, Jânio, porque tem gente também que acompanha a gente que não é necessariamente da área de solo. Você consegue dar uma breve explicação do que é um solo ácrico? Pensa que você está explicando para a turma do marketing que está aqui atrás. Perfeito. Latossolo significa solo velho. Certo. Né? A tradução. Essa eu lembro. Solo velho. O ácrico é o velho dos velhos. Tá. Então, é tipo o Erickson do solo, você é mais ou menos o latossolo, mais ou menos isso. Mais ainda. É o fim de carreira. É o Zé Paulo Stupella, então, que está mais velho ainda. Lá, bem fim de carreira. É. Então, veja só. Então, significa o seguinte, que é o osso do intemperismo, é o casco. Uhum. E esses solos, eles têm características químicas de desgaste acelerado. Então não tem CTC, por isso que eles têm uma agregação em microagregados que gera uma drenagem. Para você ter uma ideia, um solo ácrico natural, sem ter compactação, logicamente, ele tem uma velocidade de drenagem de 500 milímetros por hora. Ou seja, eu estou dizendo que o que chove num ano, 1.300, 1.500 milímetros, 1/3 dele passa em 1 hora dentro do perfil. Entendi. Então, uma região quente e seca como é o sudoeste goiano, para de chover em abril, vai voltar só em setembro/outubro, o canavial morria em pé. Você sabe que eu tenho uma analogia boa. É igual bexiga de velho, porque velho não aguenta segurar mijo, né? Então o que acontece? Vai no banheiro 70 mil vezes, né? Então é mais. Acho que tá. Deu para entender aí, é por aí, o que é um solo ácrico? Mas, desculpe te interromper, vamos voltar no raciocínio. Então, todas essas peculiaridades, algumas coisas que não funcionavam segundo o que rezava a teoria da época, né? Aquilo começou a me despertar muita curiosidade. E vir para a academia significava eu reestudar, repensar sobre várias dessas coisas que a gente tinha como verdade na teoria e na prática ela não funcionava. Então eu tinha uma curiosidade muito grande e a paixão pela pedologia, embora produzir cana, trabalhar como gerente, era muito fascinante, mas a paixão pela pedologia acho que era maior. Entendi. E aí eu fiquei lá uns 3 meses sem dormir direito, porque eu troquei um salário por um salário 5 vezes menor para vir para a universidade, né? Isso acontece hoje ainda, né? Pois é. O cara, professor, ele é herói no fim, né? Mas Perto eu do que tá no pensei, mercado. eu acho que vai ser um investimento, né? E apoiado por vários amigos que estavam nessa torcida. Acabei fazendo o exame aí e entrando. Só tinha eu de candidato, porque na época, né, para ganhar um salário que praticamente você não conseguia sustentar a família, né? Também não atraía muito, né? Mas, não mudou muito, hein, cara? Olha lá, hein? Deu uma melhoradinha aí, mas não tá não, muito, mas eu né? digo de atratividade, eu acho também assim, sim. hoje pro cara ir lá, professor, investir, não sei o quê, perto do que ele tem à disposição muitas vezes no mercado. Com certeza. Pô, um cara que entra de trainee numa dessas empresas que pagam piso de agrônomo aí ganha mais ou menos a mesma coisa que um professor aí. Já doutorado. De doutorado, cara. Bom, na época eu vim para a universidade com mestrado. Hoje tem que ter doutorado. Hoje tem que ter doutorado, pós-doutorado, né? Já, na época era diferente, não tinha profissional mais qualificado, né, e tal. E a vaga era para alguém que tivesse experiência também no manejo de solo, não era só a pedologia. Então era difícil você ter o conhecimento da pedologia e o conhecimento prático do uso da pedologia para produzir, né? Mas você sabe que eu fui seu aluno, né? Não fui dos melhores, diga-se de passagem, porque solos não era dos meus preferidos, mas esse era um diferencial de assistir uma aula sua e não puxando o saco em relação de outros professores, né? Porque você pega um cara que, você me falou aí, que ele vem só da academia, ele passa uns conceitos que a hora que na prática você vê que não vai funcionar de maneira
integral assim, né? Então você ter essa experiência prática, eu acho que é bacana. Isso falta muito, né, hoje. Mas eu não ia fazer perguntas técnicas agora, até porque o chupa-cana é mais para a gente contar a história. Mas dá para produzir cana bem em solo ácrico, fazendo o manejo correto? Ou assim, você vai conseguir produzir, mas não vai ser aquele espetáculo, mas vai conseguir produzir. Vejo que solo argiloso, ele é bom, o caráter ácrico só aparece em solo argiloso. Aí tem um detalhe mineralógico, a gente vai muito longe, mas é uma característica. Aí, o que ocorre? Ele tem, por ter argila, estabiliza um pouco mais de matéria orgânica. Então é um solo que pode ter a CTC aumentada por um manejo adequado, produção de raiz, produção de gramíneas, braquiária ruizense, mileto, etc, etc. Então ele pode ter uma característica na camada superficial até 40, 50 centímetros, bem ajustada. Mas ele nunca vai perder essa característica de drenagem acentuada. Afinal, ele é velho, né? Exato. Então isso a gente não vai conseguir mudar. Então, se 100% da área que você vai produzir for tudo ácrico, você vai ter uma grande dificuldade para produzir no terceiro trimestre, na terceira fase da safra. Porque a primeira, o canavial está túrgido, você colhe, terço inicial de safra, ela brota e se aguenta ali, sofre um pouco. Do meio do ano, ainda tem um pouquinho de turgidez, a cana brota e se mantém até melhor do que o do começo de safra. Mas a do final, como a cana está adulta, você vai tirar a partir de agosto, setembro, outubro, ela chega a morrer em pé. Então, sem irrigação, não vai. Fica muito difícil. Agora, o estudo dos solos, ele é para quê? Para identificar quanto eu tenho de cada solo diferente. Porque aí, o que eu vou fazer com o solo ácrico? Eu vou trazer para a colheita antes. Entendi. Né? E aí o canavial não seca e não morre em pé. Aí um outro solo que tem uma capacidade de água disponível um pouco maior, fica um pouquinho mais para frente, para me ajudar a manter vivo todo o patrimônio da usina, né, da agrícola, que é a soqueira de cana. Né? Entendeu ou não, Tavel? Eu imagino vocês de usina ouvindo esses breves comentários aí, é fantástico já. É coisa simples, né, para você, da forma que você está falando, mas fica muito bom. Sim. Mas coisa técnica eu vou deixar mais para frente, que tem um momento agrodivância e a gente fala coisa séria. Você sabe que o próximo convidado meu que vem, nós estamos gravando num sábado hoje, que o Jairo considera muito cedo para beber, acho que 10 horas da manhã, só eu que estou bebendo, né, mas o próximo convidado vem na segunda. E ele se chama Godofredo César Witt, né? A lenda. Grande figura. Grande figura. Inclusive, aí, os meus informantes, Minduim, Azulão e a Salaia, falou assim, pergunta pro Jairo a história do banquinho, da mesinha. Eu não sei exatamente o que é, mas falou assim, não pergunta pro Witt, pergunta pro Jairo o que aconteceu. Eu não tenho a mínima ideia o que quer dizer isso aí. Perfeitamente. O Witt foi meu professor em Jaboticabal, né? Bicho lá, tal, cheguei ele dando aula de fertilidade e tal, né? E ele tem essa coisa de bicho daqui, bicho de lá, né? Tem uma... O filho de Deus. O filho de Deus. Ô, joelho aí e tal, né? Ele é todo dessa história. Você viu ele dando aula na agrodivância? Pega um café lá pra mim, seu animal. Você viu essa coisa aí? Eu vou te mostrar depois. Mas enfim, vamos lá. Mas aí, então, o que aconteceu? Que a vida prepara algumas peças, né, para todo mundo, né? Eu fui contratado na Exalc 30 dias antes que ele. Eu veio da Vale do Verdão, cheguei 30 dias antes do Witt na Exalc. E como ele morde terrivelmente, engole anzol com tudo, e eu falei, Witt, você é meu bicho aqui na Exalc. Aí ele ficou todo incomodado, né? E aquilo, eu percebi que eu incomodei ele, né? Ó, você foi meu professor em Jaboticabal, tal, mas aqui você é meu bicho. Você chegou depois. Um mês depois. Hierarquia. Pronto, beleza. Aí ele ficou com aquilo incomodado, né? Aí um dia ele passou na minha sala e falou, olha, o Dematê na época era chefe do departamento. O Dematê velho. Dematê José Luiz. Né? Aí ele passou, abriu a porta da minha sala e falou assim, ô Jairo, o Dematê já me arrumou um telefone e tal, já tô com o telefone na minha sala para mexer comigo. Eu falei,
Pois é, ele me arrumou também um telefone, inclusive já me arrumou essa mesinha aqui, que era lá do Museu Luiz de Queiroz. A mesinha estava encostada lá num cantinho, né? Inclusive me arrumou a mesinha junto. Olha como ficou bom, né? Aí eu vi que ele não gostou. Travou, né? 15 minutos depois, o Dematê me liga. Ô Jairo, que história é essa de mesinha de telefone aí? Deu ralo no Vite. Deu ralo no Vite, tranquilo, exatamente. Ô Vite, depois eu vou deixar o direito de resposta aqui para ver para ver a sua versão da história. Normalmente ele não lembra quando ele toma umas invertidinhas. Entendi. Ele costuma não lembrar muito da história. Entendi. Mas você conta no detalhe. Não, eu vou mandar o trecho específico do vídeo e falar assim, você lembra dessa história? Presta atenção nisso aqui. Da mesinha de Luiz de Queiroz aqui para apoiar o telefone. Exatamente. Tá bom. E você tem alguma outra boa do Vite que você lembra de bate-pronto ou não, pra gente encher o saco dele? Uma que quem contou foi o Weber, que um dia vocês estavam voltando, acho que estava passando por Rio Preto, a filha dele ligou. E aí ele falou, não, já tô chegando, vocês lá em São José do Rio Preto, no carro supersônico. Eu escutei essa história. Bom, o Vite tem todas essas aí, né? E aí tem muitas histórias, né? E uma vez a gente saiu cedo para visitar uma usina, aí nós estávamos ali perto de Lençóis Paulista, né? Nós paramos para tomar um café, aí ele chegou, tinha uma gaúcha, aquelas gaúchas, tem até meio bigode assim, né? Brava que só vendo, né? Ele chegou, tem café de hoje aí? Né, ele costuma fazer esse tipo de brincadeira dele, né? Tem café de hoje aí? Se o senhor por acaso está pensando que eu sou capaz de vender café amanhecido, deu uma bronca no Vite, ficou vermelhão, assim, né? Aí ficou todo sem graça, né? Então, isso daí era o tempo todo, né? Parecia aquele cachorrão que mija na sala. O Vite é engraçado, a gente chega, e ele tá lá, e essas histórias de bicho dele, né? E eu sou bicho dele, ele tá no restaurante lá, eu entrei todo dia com um cliente, né? Tudo bonitinho, tentando vender projeto, ele já me viu de longe assim. Ô bicho, vem aqui. De joelho. No meio do restaurante. Simplesmente assim. De joelho. O que você vai fazer tal dia? Não sei, preciso ver minha agenda. Eu não sei o que você vai fazer. Se você tiver alguma coisa, você desmarca que você vai dar palestra no meu evento. Naquela gentileza, tranquilamente. Total. E um cara emotivo, hein? O Vite, a gente tem algumas histórias muito bacanas. Junto, mas eu vou deixar para ele contar quando ele vir aqui na próxima segunda-feira aí. Bonitinho. Tem os meus informantes de novo pediram para te perguntar, assim, o Azulão é companheiro de trabalho seu, o Marcos, como é que é o sobrenome dele? Marcos Malerba Fernandes. Como? Marcos Malerba Fernandes. Malerba Fernandes. Um beijo para você então, Azulão, e um beijo pro Minduim também. Eles pediram para perguntar como é que foi o noivado do Azulão ou do Marcos, que você foi interrompido de chegar, eu fiquei sabendo. Eles que pediram para perguntar. O noivado? Do Azulão, que você estava num Jeep Compass. Ah, verdade, rapaz. Essa foi uma façanha sensacional, né? Culpa do amendoim, eu já tô sabendo. Eles me mandaram lá uma rota para chegar nesse local de uma fazenda lá, da família da futura esposa, né? A atual esposa do Azulão, né? E chovendo barbaridade, né? Andamos, entramos, tava quase chegando. Eu cheguei muito perto da sede. Só que aí, o que aconteceu? Um atoleiro enorme, né? Afundei o Jeep Compass, que por sinal é o que está com o Matheus hoje, o pretinho. Afundei, atolei e falei, bom, daqui não vai sair não. Porque tem tração, mas ele sentou, né? Aí não tem jeito. Bateu o peito no chão. Não tem como, né? Mas continua chovendo. E eu já tinha aprendido nas minhas andanças de lavoura que se eu conduzisse a água que estava correndo pelo carreador por baixo, eu tiraria aquele barro. Ah, você não vem com essas histórias também. Cara, eu sou um merda. Cada vez que eu me entrevisto aqui, eu acho que eu sou um bosta. Eu nunca ia fazer isso. Eu ia sair andando até pegar sinal do celular. Aí o que eu fiz? Com a mão, né? Aí tava bermuda branca. Ah, você tava... Tênis novinho, bonitinho. Faria Lima, é Sunset, né? Exato. Ah, entendi. Mais ou menos como você do tá jeito, hoje. Eu vou aí, pegar um chopp lá daqui a depois. pouco vai aparecer aqui no cenário. Mas de papete eu não ando, não. Eu tô de bota. Tá lá, tal. Aí eu conduzi a água foi tirando o barro de baixo, né? Foi. E saí, né? Consegui sair.
Mas naquela altura, estava de barro até o branco do olho tinha ficado vermelho já. E a Sueli? E a Sueli, ele meio que apavorado, falou, o que será que vai acontecer, né? Mas aí dali eu falei, eu não vou chegar lá, né? Na turma lá, desse jeito, ainda mais eu que sou de lavoura. Sendo um choquito. Vou passar vergonha, né? Aí eu fiz a volta e dei umas voltas lá, e não surgiu... sem GPS, sem nada, né? E consegui fui sair lá numa outra cidade. Lá e não surgiu um corno pra te ajudar naquela hora? Não, depois disse que foram lá ver, entendeu? Mas foi uma história emocionante. Muito bom. Como eu disse, eu nunca, mas você drenaria a água no sentido do carro até soltar. Mas imagina, eu ia sair andando, ou eu ia ficar lá até alguém vir me achar, né? Liga um sonzinho lá e eu sou muito bunda mole, você não tem base. Mas outra história bacana, e essa envolve o nosso querido Pedro Luz. Ele pediram para contar a história quando vocês estavam na usina estiva. Eu não sei nem se o Pedro sabe dessa história aí. Comendo uma pizza que parece que pulou um rato atrás. O Azulão falou assim, pergunta essa daí com o Jair. Eu falei, não sabe se vai lembrar, mas tava o Azulão, tava o Bugre, que é diretor da Decoagro hoje. Exato. O Jorge falou, você lembra dessa daí ou não? Lembro. Inclusive, nesse dia tava o Udo também. Udo Rosenfeld. O Udo, ele gosta de tomar uma cervejinha, né? Então ele tinha um voo às 5h30 da manhã, e aí isso já era umas 10 horas da noite, mais ou menos. E a gente tava lá, beliscando, tomando um chopinho. O Udo falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou direto, né? Naquele hora ele ia direto pro aeroporto. E aí o negócio foi até 1h da manhã, mais ou menos. Que bênção. E aí teve essa história mesmo, que apareceu um rato lá, né? E o Pedro é mais enjoadão, assim, né? Ele é meio reticente. Meu Deus do céu, e a gente comendo isso aqui, né? Não, mas não esquenta a cabeça não, que é assim mesmo. Aqui é o que dá o tempero. Exatamente. Isso no Rio Grande do Norte. Exato. Agora tem uma outra história do Vite também, que agora você... Cutuquei? Que eu lembrei. O Jorge, na época, a gente... passava uns 4, 5 dias lá, andando pelas estivas, e lá é o seguinte, o solo é tão arenoso em algumas fazendas, que o vento, ele vai movimentando a areia. E aí você sulcava, e o vento ia tampando o sulco. Em 2, 3 dias você soterrava toda a cana. Então você tinha que plantar braquiarão, que é o que tinha lá na época, dissecar para ele dar uma amarradinha na areia para você sulcar e dar tempo da cana. E nós estávamos numa fazenda dessas que, quando vinha esse vendaval, que era meio vento forte, não é vendaval, um vento forte, dava aquela tempestade de areia assim, né? E nós estávamos, o Jorge convidou o Vite para ir na semana, justamente porque a gente estava lá para trocar umas ideias e tal, né? Aí começou aquela tempestade, aquele vento, e o Vite no meio dessa lá, não... Aí o Jorge vira pro Vite e fala assim, professor, nós estamos começando pela melhor fazenda, depois nós vamos ver as piores. Aí o Vite pôs a mão, não é possível. Filho de Deus. Não é possível, filho de Deus, não é possível, filho de Deus. Apavorado, né, que a melhor fazenda já era aquilo ali, já pensou a situação, né? Então o Vite tem essas passagens, essa é bem interessante aí. Essa senhora é bacana, hein? E daí, Gerão, voltando na sua trajetória, daí você saiu, foi para a escola, era um ótimo professor e hoje você é consultor. E o que você acha de ser consultor bacana? O povo ouve tudo. Essa pergunta eu fiz pro Weber também. O povo ouve tudo que vocês... Ouve, né? Faz aquilo que vocês recomendam, não faz? Como é que você se sente assim, em relação a isso? E quem faz bem, quem faz mal, como é que você tem alguma visão sobre isso? Você fala assim, puta, eu queria ter uma fazenda para fazer as coisas que eu falo para mostrar que funciona. Porque eu sei que às vezes, tecnicamente, os caras sabem que é bom, mas esbarra na bufunfa que você já comentou aí. Qual que é a sua visão sobre isso aí? Então, claro que existem as dificuldades, né? Como consultor, você tem convicção de algo e você quer passar, e para você aquilo é tão claro, e você explica. Muitas vezes o sujeito não tem a oportunidade de usar aquilo, ou de conseguir fazer, né? O que a gente passou a fazer é o seguinte. Então, a gente estuda os solos da usina. E a gente senta com a equipe e faz uma programação
de curto, médio e longo prazo de como ele vai virar o jogo. Quando a gente passou a fazer isso, como a nossa vida, o dia a dia, eu vivo dentro do buraco, né? Eu e Dr. Dani, Dr. Minduim, Dr. Azulão, Diogo e Me falam Rafa. que é o lugar que você mais se sente confortável Eu é me dentro do sinto buraco. em casa, né? Quando eu estou dentro de um buraco lá, entendendo um solo, caracterizando um solo e tal. E entendendo essa conversa com o solo, né? Aí a gente passou a entender que se a gente programasse... Então, aí, claro que a gente acaba tendo mais intimidade com o objeto do que os engenheiros agrônomos colegas que são responsáveis por áreas. E aí, quando a gente passou a sentar com a equipe da usina e pegar passo a passo de como fazer... A 4 mãos, né? Várias mãos, aí você traz a turma da colheita, traz a turma do preparo, traz a turma do controle de erva daninha, etc, etc. A gente entendeu que a adoção cresce muito, porque o sujeito tem medo, às vezes, de decidir entre um solo e outro, o que eu faço primeiro, por quê, o que eu preparo antes, o que eu preparo depois, tal. E aí você está apoiando, porque a gente acaba desenvolvendo autoridade pelo tempo, experiência que tem nisso. A gente passou a entender que a adoção da tecnologia aumenta muito. Entendi. Né? Porque você entregava um trabalho de solos, uma caracterização, mapeamento e definição de ambiente de produção, etc. E você achava que aquilo estava óbvio que era para fazer assim, assado, né? E não era tão... Entendi. Então isso, vamos dizer, quando você senta com a equipe e Traz para dentro. aí muda bastante. Eu sinto isso também. Hoje, inclusive, eu estava falando com o pessoal da SJC, que eles estavam pedindo algumas análises, eu também estou procurando fazer isso. Em vez de você ir lá, né, e aquela famosa dar a vara, falar, cara, a ferramenta aqui, falar, vamos sentar junto e construir a solução amarrando. Perfeitamente. Mas aí tem um ponto na sua fala, que estava aqui também no meu roteiro, mas eu acho que você abriu uma brecha para a gente falar. Então, hoje a Atenas não trabalha simplesmente olhando só o solo, o manejo no solo. É um arranjo de coisas que você... É o que eu coloquei aqui, são as unidades de manejo que vocês trabalham. Então, assim, momento um pouco jabá aqui também, mas se você puder, né, falar, Gerão, o que é essas unidades de manejo, como é que a Atenas coloca isso daí, o que vocês amarram, enfim, a condução assim, do trabalho. Então, quando você faz um estudo de solos de uma usina, de uma propriedade e tal, então você está estudando lá 50 mil hectares de área e é óbvio que vai aparecer uma variação enorme de solos num nível mais detalhado. Então aparece lá 120 unidades taxonômicas, que são classificadas ligeiramente diferente uma da outra, tal. Se você colocar isso para o pessoal, você vai deixar todo mundo louco, né? Certo. Então o que a gente faz? A gente pega os solos com potenciais e limitações semelhantes e traz. Então, às vezes, uma unidade de manejo, às vezes tem 5, 6 tipos de solo. 20, 10. Uma unidade de manejo. Uma unidade de manejo. Então é um latossolo que mudou um pouquinho a cor, mudou um pouquinho a textura, mas não foge de um manejo semelhante. Então a gente traz isso num grupo. Entendi. Que a gente chama de unidade de manejo. E aí esses 100, 80, 70 unidades taxonômicas viram 10, 8. Muito mais fácil trabalhar, né? Muito mais fácil trabalhar, né? E essas são as unidades de manejo. E aí, com essas unidades de manejo, a gente, a partir dela... Porque, veja só, eu falei para você, o solo áquico tem uma velocidade de infiltração de água de 500 milímetros por hora. Bexiga de véia. Outros têm 400, outros têm 300, outros têm 200, outros têm 100, outros têm 50. Então, veja só, se essa velocidade de infiltração é tão diferente, e aí entra um pouco aí entra um pouco a confiança no que você viu. Como é que eu vou fazer um projeto de manejo e conservação de solo sem levar em conta a velocidade de infiltração? Porque aí, ó, break news, né? Que normalmente o pessoal chama assim. Atenção. Veja só, João, vou trazer uma novidade para o programa, que é o seguinte: se a chuva infiltrar, ela não escorre.
Olha que descoberta. Nossa, essa daí... Espetacular, não é? Ah, essa é espetacular. Pois é. Pois é. E aí o sujeito, pessoal, quer ter um padrão de distância vertical entre terraços. Como é que eu vou ter um padrão se a velocidade de infiltração é completamente diferente? Tá certo. E aí tem outro detalhe. Originalmente o solo tem essas velocidades, mas se ele tiver compactado, aí a água não passa pela compactação. Então o que eu tenho que fazer? Identificar até que profundidade e fazer um trabalho, através de operações profundas, para eliminar aquela compactação. É o mínimo que eu tenho que fazer para fazer um novo plantio de cana. Aí entra outros variáveis. desesperos. Por exemplo, não pode mexer no solo que dá erosão. Então veja só, se eu tenho um perfil de solo com 40 centímetros compactado e eu descompactar 20, o que você acha que vai acontecer? Na primeira chuva, esses 20 centímetros vão embora. Mas se eu descompactar os 40, a chuva infiltra. Entendi. Então assim, mexer no solo da erosão, se eu mexer errado, né? Não entra não. Se for sem a ajuda de um profissional, Tá certo? não entra Mexeu não. errado. E qual é a dificuldade de ver isso? Às vezes o sujeito fala, professor, foi bom que o senhor chegou hoje, vamos dar uma volta no preparo para ver o preparo. Aí sobe na caminhonete lá, a 30, 40 por hora, e aí, o que o senhor achou do meu preparo? Olha, como é que eu vou ver um preparo de solo a 30, 40 km por hora dentro da caminhonete? Não, abre uma trincheira, meu amigo. Vamos lá ver até que profundidade foi. Qual o volume de solo que você estrondou, para ver se a chuva vai infiltrar. Você sabe que, não vamos continuar essa história de solo, mas esse pessoal de usina, eu brinco que eles têm a política top. Você sabe qual que é a política top ou não? Não. Toca o pau. Toca o pau. Toca o pau. Então o que você está falando, não, avalia meu preparo aí, vai lá e passa de carro e vai lá, não sei o quê. Ah, avalia isso aqui, não, toca o pau, nós temos que entregar tantas toneladas por dia, tem que plantar tantos hectares, e aí os caras esquecem algumas coisas relativamente básicas, né, que é questão de conceito. Então, assim, eu faço essa crítica, e isso aí não é só para solo, é daninha, Sim. gestão, cara, tem que entregar, porque o relatório, o homem está pedindo relatório, tem que entregar o relatório. Então, cuidado com a política top, toca o pau. Aí não dá muito certo. E aí, assim, só para complementar um pouquinho, que é dentro desse assunto, planejamento é outra palavra que dá arrepio Na turma. Você está com o planejamento feito? Ah, eu já sei o que eu vou plantar esse ano, mas esse ano já está correndo. Estou perguntando do plantio do ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Eu tenho complementações depois, acaba que eu falo. Então é o seguinte, se a gente planejar com antecedência, o planejamento, na palavra planejamento, já está intrínseco que você precisa ter tempo. Eu preciso planejar, então precisa ter tempo. Mas o tempo não é uma semana. Anos. Então eu preciso saber o que eu vou fazer nos próximos 4, 5, 6, 7 anos. Aí o que acontece? Aumenta muito a facilidade de se aplicar a teoria na prática. Porque você cria a oportunidade para fazer correto. Ontem eu estava discutindo isso com o pessoal do grupo fitotécnico e aí a gente fala abertamente, filho de Deus, se você quiser namorar, né? Você vai ali para uma cultura de ciclo anual, né? Em que 90 dias você fez tudo. Cana-de-açúcar é Sueli, é Marisol, é casamento, é bodas. Ou você tem um horizonte de 5, 10, 15 anos, ou o negócio não vira. Uma das coisas que eu falo, Gerão, e uma crítica, o que eu vou fazer esse ano para resolver o problema? Cana-de-açúcar não existe esse ano. E eu tenho alguns exemplos recentes que mostram isso. Ano passado, o que eu mais dividia palco, oportunidade de palestra, é com um cara que estava em vinhaça localizada. Vinhaça é coisa nova, né? Nosso setor nunca teve. Mas por quê? Porque o preço do adubo estava na casa do cacete. Então todos os eventos que você ia, tem vinhaça localizada, a viabilidade que nós vamos fazer. Agora que o preço do adubo voltou, vinhaça localizada, o pessoal fala, mas numa intensidade absurdamente menor. Porque o nosso setor, ele acaba sendo imediatista. Cara, o que eu vou resolver esse ano? Em 2021, que deu aquela seca do cacete, os caras estavam falando de irrigação direto. Pô, a irrigação é nova? Não é. Então, assim, eu concordo com você. Eu vou fazer cana. Cara, você imagina hoje, você vai investir na casa de 15 a 16 mil reais por hectare para você formar ali uma lavoura.
como é que você faz alguma coisa nesse sentido e olha ano que vem ou esse ano? Meu filho de Deus, você tem que olhar um ciclo da cultura, Claro. 2 ciclos da cultura. Então, assim, Exatamente. porque é muito caro, é muito recurso para você falar assim, o que eu vou fazer esse ano? Não sei. Vamos ver o que nós vamos resolver agora. Então, eu concordo com você. O que eu acho que a gente podia só explorar um pouco mais nessa unidade de manejo, que você focou em solo. Mas vocês levam em consideração outras coisas também, Jarão? Tipo assim, tiro de colheita, qual variedade eu vou colocar considerando o solo que eu tenho, isso encaixado dentro do planejamento, se eu vou colher no primeiro, né, dentro do terceiro eixo, não sei se faz, não faz. Essas outras coisas vocês consideram também? Veja só, quando você entendeu os solos, então você montou as unidades de manejo, você tem uma distribuição geográfica, né? Tem uma distribuição geográfica disso aí. Então o planejamento hoje, o primeiro passo é o seguinte, eu vou definir os blocos de colheita. O planejamento hoje começa pela colheita. Então, tenho lá, região norte da usina, sul, leste, oeste, ok, tá lá. Dentro dessas regiões, preferencialmente geograficamente próximas, eu vou escolher os solos que eu vou colher no começo, no meio e no final. Junto com o solo entra a parte de projeto de sistematização. Porque veja só, eu preciso ter muita facilidade para colher nos terços mais para o fim e para o começo, porque está chovendo. Se não estiver chovendo, pelo menos está úmido. Então o projeto de sistematização ele entra com tanto ou talvez até mais peso do que a própria pedologia. Entendi. Tá? Então, por exemplo, a gente chama de sistematização simples, essa que o conjunto colhedora-transbordo consegue caminhar perfeitamente, posicionando o rodado exatamente no centro da entrelinha. Então, arco suavizado, uma sucação reta, começo, final de safra. Lá para o meião, alguns que você não conseguiu fazer dar essa característica do projeto de posicionamento mais adequado, centralizado, ela tem que ser colhida no período de máxima coesão do solo. Lembra lá das aulas? Esse solo aí seco, é macio, muito duro, então. Muito duro. Aí se ele é muito duro, então talvez o estrago da colheita vai ser menor. Entendi. Né? Então, as unidades de manejo... Então, faz-se o projeto dos blocos de colheita, posicionando os solos. O que é começo, o que é meio, o que é final por bloco. Tá? Características dos projetos de sistematização que a gente faz também, ensina a fazer, discute com o pessoal da unidade, às vezes orienta e tal, ou até mesmo faz. E aí o seguinte, depois, aí você programou os blocos de colheita, segunda programação, época de colheita, época de plantio para atender a época de colheita. E por último, época e tipo de preparo de solo para plantar na época que eu preciso plantar para colher. Você rebobina a fita, né? Então é o seguinte, o planejamento hoje no setor canavieiro, ele começa pela colheita. E é simples, né, João? Você produziu bem soja, quantas toneladas dá? 3 toneladas, 3 toneladas e meia, quem produz muito. Cana é 150. É outra escala, né? Quando eu comecei a avaliar os níveis de infiltração provocados com colheitas que pisoteiam a área toda do canavial, que chegou lá a dar números de 5, 7 milímetros por hora, ou seja, toda chuva de verão escorre, eu quase que falei, não, vou pegar meu kit praia e vou deixar para a moçada nova, porque aqui ninguém vai produzir cana, não. Inclusive os números, na hora que caíam para os colegas da física do solo, eles falavam, Jairo, isso aí está errado. Aí eu falei, está errado. Fizemos um buraco lá, tiramos a camada superficial e fizemos o teste a 40 centímetros de profundidade, 150 milímetros de infiltração, 200 milímetros, e em cima 7. Então é o seguinte, hoje o setor é o seguinte. Primeiro ponto, como que eu faço um desenho, um design para ficar bonito, né? Enfeitar aqui o programa, né? Das fileiras de cana, olha, fileiras de cana é técnico também. É coisa fina. Falar de linha de cana. Isso é o Ripo, ele falava, linhas são pontos ligados, Exata, fileiras. Fileiras de cana. Que desenho eu faço para eu colher, centralizando o rodado colhedora, transbordo, no centro da entrelinha? Essa é a primeira questão. É esse o desenho.
algumas opções e tal. Agora, como que eu faço para isso dar certo? Aí vem a questão, você saber o solo, saber a topografia detalhada. Hoje não se faz projeto sem uma altimetria detalhada. Antes a gente chegava na fazenda, aqui é o espigão, põe o carreador aqui, desce um para lá, joga para lá, tal, e tá feito no joelho, né? Agora não dá mais, acabou essa fase aí. Por que que eu tenho que não colher, não pisar na linha de jeito nenhum? Porque eu tenho que ter volume de raiz na soqueira. E com o volume de raiz da soqueira, você aproveita os nutrientes do solo, o impacto do déficit hídrico é menor, o impacto negativo da praga é menor, porque tem mais raiz, não é? Não, você não vai deixar de fazer controle de praga. Mas se você errar um pouquinho lá, o estrago dela é menor. O fechamento do canavial é mais rápido. Por quê? Porque a cana brota rápido. Se ela brota rápido, ela faz sombra. Positivo. E o que controla a erva daninha? O herbicida dá aquela mão, aquele período dele, né? E aí depois fica por conta do sombreamento. Então, veja bem, o ponto hoje é que, qual é o drama do setor? É que, veja, aí entra um outro toquezinho no terceiro eixo, que é uma ideia muito boa, muito interessante, mas é o seguinte, um dos pilares do terceiro eixo é que a soqueira tem mais raiz do que a planta. Tá certo? É um dos pilares. Por isso que eu vou empurrando a soqueira lá pro final. Eu pergunto, será que isso é verdade lá no campo? Entendi. Depende do projeto de sistematização, que vai depender de uma série de coisas. Agora você fala, então, se eu estou de fato levando isso para o campo, aí eu vou conseguir ter raiz. Aí talvez funcione melhor o terceiro eixo. Só que tem solos, imagina esse solo ácrico, que eu falei aí que você gostou da história e tal. Bexiga de velho. Imagina você levar essa colheita lá no terceiro, quarto corte, lá para outubro. A hora que você for colher, morreu. Entendi. Então não pode. Então, às vezes o Marquinhos Landel, que é muito meu amigo... Vai vir aqui também. Vai vir aqui, já tá segundo semestre, já estamos com data fechada. Figuraça. Marquinhos, é o seguinte, cara, eu tenho que ter um limite. E aí ele fica bravo. Não, mas esse negócio de aplicar com ressalvas... Então não... É que assim, a visão fitotécnica é importante, mas eu tenho que saber se eu estou conseguindo aquilo que o fundamento da teoria pede, claro. Né? Tá certo? Vocês viram como ele se empolga quando ele está falando disso daí ou não? Eu acho que se colocar você em uma trincheira, eu acho que a trincheira ganha. Então, se você for fazer um jantar romântico, vou te dar uma dica. A Sueli, esposa dele, está aqui. Você tem que fazer um jantar na trincheira. Eu fico a sugestão para você. Monta uma mesa, abre lá, manda lá uma cavocada, sem ser um bexiga de véia, pega um latossolo, um argissolo, eu lembro que é dos bons. Nitossolo Nitossolo eutroférrico. Top. Muito bom. Até hoje eu não sei como é que eu passei nas disciplinas lá de solos, mas tá bom. O Jairão, já que nós estamos falando das unidades de manejo, explicação fantástica, né? Fantástica e de uma maneira, como eu gosto do Jairo, de maneira simples. E aqui eu queria que você me desse então bons exemplos. Eu fiz essa mesma pergunta para o Weber na parte de daninhas. Eu quero assim, fala, cara, 3 ou 4 usinas, grupos que você considera que fazem bacana essa parte de planejamento com unidade de manejo, enfim, fala assim, cara, esses caras aqui são referências. Porque, por exemplo, o PSEG trabalha muito com benchmark, né, que são comparativos no sentido de você se comparar com o outro para ver o que o outro está fazendo de melhor para você. Pô, se eu não estou fazendo legal, posso fazer, e o que eu estou fazendo bom, manter ou passar. Então, assim, me dá bons exemplos de usinas aí que aplicam isso daí de maneira legal. Usinas ou produtores também, certo, não tem problema, não precisa ser usina. Okay. É quem produz cana. Bom, eu acho que nessa evolução do manejo de solo, de uso da informação, das decisões e tal, 2 estão bem na frente, que são a Cocal e a Cofco. Bacana. Bem... A Cocal, ela, olha só, ela trabalha... Eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar com eles nos últimos 7, 8 anos, aí, 7 anos. E aí eles tinham problemas de conservação de solo e tal. À medida que eles foram adotando isso, ajustando, planejando com antecedência, enxergando, hoje eles têm
aproximadamente 130 mil hectares, metade não tem nenhum terraço. Nenhum. Solos arenosos, de erodibilidade elevada, com planejamento, preparo adequado, tecnologias que estão disponíveis aí. Até vou voltar um pouquinho lá na usina Tamoio, que eu estava ouvindo a entrevista do Erickson, e aí ele falou da Tamoio, né? Eu me lembro em 1979, no segundo semestre, eu estava me formando, um professor de agricultura, ele falou, vamos visitar a usina Tamoio, que eles estão fazendo plantio em faixa. Plantio em faixa. 1979, a usina Tamoio fazia plantio de cana em faixa. Ou seja, nós estamos falando de 45 anos atrás, e a Cocal, basicamente, hoje, nas áreas de risco de erosão, ela faz preparo, cobertura vegetal e depois o plantio de cana em faixa. E, desculpa, até te interromper, porta aqui. Plantio em faixa já era o conceito, porque, né, pra gente pode ser um linguajar comum, o que seria e qual que é a diferença do normal? Então, por exemplo, hoje quando eu estou dando umas voltas por aí e tal, eu olho uma fazenda toda mexida, inteirinha, chega a dar um frio na espinha. Porque você expôs todo aquele solo, né? Que eu falo. Não é mexer no solo que dá erosão, é mexer errado. O que é a faixa? Imagina que eu dividisse a fazenda como se eu quisesse criar uma zebra. Numa faixa eu mexo, na outra eu não mexo. Não, eu mexo, na outra eu não mexo. Mexe no sentido de preparo. Preparo, cobertura vegetal, de plantio de cana, aí vem uma sequência. Tá. E eu faço em 50% da fazenda. A faixa do futuro plantio. Entendi. Não necessariamente é em nível. Às vezes em arco, com ligeiro desnível e tal. E essa técnica é como se você estivesse expondo, é como se eu estivesse estabelecendo um terraço vegetal. Entendi. Imagina, eu mexi certo. E aí que faixa é essa? Uma barra de pulverizador de alto propelido, 14 metros, ou duas, se eu quiser, mais suave ondulado, fazer 28, para poder operar, né? E aí nessa faixa eu vou lá, aplico os corretivos. O corretivo eu posso aplicar em toda a área, né? Mas aí eu vou mexer uma gradagem para incorporar corretivo, aí vem um subsolador ou uma aração, mas naquela faixa. Na outra faixa fica a soqueira de cana, brotada lá, cheia de palha, né? E às vezes até quando essa área está muito compactada, nessa área que fica, a gente solta uma subsolagem para ela não gerar excesso d'água para a área que está preparada. Né? Aí depende da situação. Mas o que é? Aí, quando a Cocal começou a fazer isso, o pessoal da operação falou, pelo amor de Deus, vai acabar com o nosso rendimento. Estamos ferrados, né? O que aconteceu? Aumentou o rendimento. Porque não tinha água acumulada em lugar nenhum. Quando eles tinham os terraceamentos todos, e aí aquilo vem época de chuva, enche d'água, você não pode plantar, você fica aquela faixa, depois você volta lá de novo e aí chove e enche d'água de novo. Eles voltavam 3, 4, 5 vezes na fazenda para fazer o trabalho. E a partir daí eles voltavam só 2 mesmo, né? Isso em 1980 a turma da Tamoio fazia, já. Exatamente. E a turma da Cocal botou para frente agora e está fazendo... Os últimos 5, 6 anos aí, manda bala e é impressionante como que o sucesso... E agora é o seguinte, o pessoal da operação que faz o plantio não quer mais a área sem cobertura vegetal. Por quê? Porque a qualidade da brotação do plantio muda completamente, porque você estabelece lá, por exemplo, um mix de milheto com braquiária, com crotalária junto, faz lá uma parte meio romântica no meio também. Entendi. E tal. E você estabelece isso lá, cresce, aquilo protege, o sistema radicular organiza o solo, aí passa lá 2, 3, 4, 5 meses, roça, depois disseca, e disseca lá com uns 45, 60 dias antes do plantio. A hora que você vai plantar está tudo arrumadinho. A sulcação segue macia,
qualidade da cobrição da cana fica perfeita. E aí você preserva a umidade, porque o material que está lá está dessecado, a umidade se alonga até abril, maio. Chegamos a plantar cana em junho, com a última chuva de março. Puta merda. Então você otimiza equipamento também, entendeu? Então são coisas que eles foram percebendo, eles foram descobrindo, eles são muito agressivos em adotar e fazer acontecer mesmo, né? Mesma coisa a Cofco, a Decoagro também, para citar, e Fique à outros vontade. mais aí, né? Vários, alguns ainda tem um pouquinho. Às vezes eu vou, explico sobre conservação, conceito, tipo de solo e tal. Aí no final da história me pergunta, professor, a gente tem que arriscar mais mesmo? Falou, não, você não entendeu nada que eu estou falando. Nós temos que arriscar menos. E dá para arriscar menos fazendo o traçado correto, para colher bem, ter rendimento operacional e qualidade, porque você não vai pisar na linha. Aí a gente volta lá na produtividade e longevidade, né? Tá com o pau. Quer uma aguinha? Uma aguinha. Quer uma cajibrina ou não? Se quiser, nós já providencia uma... Eu acho que agora tá na hora de uma Então, cervejinha, viu? ó, Momento... Eu sei que você gosta de Skol, mas a sua excelentíssima esposa falou que você também gosta do Eisenbahn de trigo e uma serpinha. O que você quer tomar? Eu acho que eu vou tomar E tem um serpinha. chopp ali também, você que sabe. Serpinha? Quer que eu diminua o ar? Não, Tá um chopinho, acho que é bom. Não, você porque diminui tá- um pouco o ar então aqui, por favor. Esse minha ar querida frio Juliana. tá Você vai bem, tomar né? um chopp? Então, já que ele vai tomar um chopp, eu vou pedir gentilmente pro Otávio, né, tirar o jabá aqui da Via Cruz pra gente colocar. Mas uma coisa bacana, Gerão, o pessoal da Cocal, assim, né, sempre é citado, não só aqui nos episódios que já foram vistos, mas como referência. Então, um beijo pra vocês aí, tá? São clientes. Nossa lá, ó. Carolzinha fazendo o jabá, chupa-cana tá show. lá, Olha lá. chupa-cana show voltado pra câmera. Isso aí. E então, show de bola, cara. Olha lá, Agora sim. a cajibrina. obrigado, viu? Vamos fazer um brinde aqui, então. Saúde. Saúde para nós. Quer um brinde? Você tá tomando, Mazão? Eu mando comprar um monte de coisa pra esses frouxos não comer e não tomar nada. Eu não vou... As minhas plantas... Ele vai até comer um salame aqui agora. Vou comer até um queijinho aqui. Bom, hein? Ó, que gostoso, hein? Isso aqui é patrocínio Monte Sul. Coisa finíssima. Top. Gerão, e aí, cara, uma coisa que eu admiro em você, eu te conheço, quantos anos nós estamos, Mazão? 35? A gente se conhece faz quanto? Uns 20 anos, mais ou menos. Isso. Como eu disse, né, eu estudei com um dos filhos, com dois dos filhos dele praticamente, e o Jair me conheceu antes de ser o Botão, não sei se você percebeu, ele nem consegue me chamar de Botão direito, é João, porque é assim que a gente se conheceu, ele já me buscou, né, e já me resgatou bêbado em diversas oportunidades, então eu pude, nesse tempo que eu te conheço, a gente já chorou muito na sua casa também, chapado o miolo, e eu acompanhei um pouco, né, da trajetória da Atenas, em que você construiu. Uma das coisas que eu mais admiro, eu acho, em você foi a capacidade de não reter o conhecimento e as oportunidades em uma das pessoas. Porque eu também sou consultor na minha área e eu sei o quão difícil é você falar o seguinte, não, eu não vou, eu tenho que deixar a moçada brilhar. É tipo assim, o Ronaldinho Gaúcho dá a bola pro cara fazer o gol e dar a bola, né? Então hoje na Atenas nós temos uma equipe maravilhosa, eu conheço boa parte do pessoal que você está lá. Então, o que você acha da equipe? Como é que você vê essa visão, né, de transferência de conhecimento, de dar oportunidades, de formar as pessoas? Como é que você enxerga? Como é que você trabalha e trabalhou isso a vida inteira? Que nem você pega assim, Azulão, né? Que é outro consultor, Minduim. Cara, são caras que eram alunos de graduação e hoje são seus parceiros profissionais. Então, como é que você conduziu isso? Como é que você conduz isso daí? Porque, assim, ser egoísta é fácil. Eu quero o holofote só para mim, eu quero tudo só para mim. Então, assim, como é que você trabalha com isso aí? Bom, a Atenas surgiu lá quando a gente fazia uns trabalhos de caracterização de solo. Aí o Diogo, que é um sobrinho meu,
Um beijo pro Diogo. Começou, me pediu, né, tiver bastante trabalho aí, me chama, que eu quero pegar experiência e tal, né. E aí ele via aquela quantidade de amostra de solo enorme, então ele teve uma brilhante ideia de me perguntar, viu, por que não se monta um laboratório? Por que eu não posso montar um laboratório? Eu falei, você pode, o problema é teu, que isso aí vai te deixar maluco, né, porque não é simples montar um laboratório, né. E ele topou a tarefa e começou, né, tal, e pô, tava indo bem até hoje, que só não para de crescer, né, e tal. Pra você ter uma ideia, no primeiro ano, acho que ele conseguiu, com a equipezinha, que acho que é 4, 5 pessoas ali, fazer lá umas 20 mil amostras, né. E hoje os laboratórios da Athena processam por dia 2, 3 mil, né. Por dia? Foi feita no ano 20 mil, né. Por dia 2, 3 mil. 10 dias. Então 10 dias deu o do ano, né. Então, mas assim, foi começado, bem trabalhado. Aí o Azulão estava na Dreyfus, lá no Nordeste, porque eu sempre falava, se quiser pegar o jeito da técnica mesmo, dificuldades para produzir, o Nordeste é interessante, né? Aí ele estava lá na Tavares de Melo, depois foi comprado pela Dreyfus. Tavares de Melo, a turma do Olho d'Água lá. Só que a Olho d'Água é é outro Tavares. outra família. Entendi. É Tavares de Melo também, é irmão deles, entendi, mas era separado. É né? a mesma coisa, mas é diferente. Tinha o grupo Tavares de Melo e tinha o Dr. Murilo Tavares de Melo. Certo. Né? Que era outra... Então ele estava no grupo lá, na usina Estivas, e aí ele não se adaptou muito ao modelo de trabalho e tal. E falou, poxa, como é que tá de serviço aí? Eu queria fazer umas pedologias aí também e tal. Ele foi contratado lá na Estivas porque ele fez a caracterização de solo no supervisionado dele. Pegou lá, tinha 30 mil hectares de cana lá, trabalhou que nem maluco, montou um laboratório, porque a predominância de solos arenosos na Estivas, a variação que existia ali era de granulometria da fração areia. Então tinha areia grossa, o pessoal brinca, né? Solo é misto, né? Areia grossa com areia fina. Uhum. Mas na verdade isso é importantíssimo. Né? Até um detalhe nisso se você pega, por exemplo, essa avaliação textural, se você pega um solo com areia fina, você superestima a argila. Se você pega um solo com areia grossa, você subestima a argila. Então, aí montou um laboratório de fracionamento de areia, fazia o teor de argila também e tal. Porque a química, assim, tudo era nada. Nenhum solo tinha estoque de nada. Então, basicamente, a caracterização de solo foi baseada em morfologia e em física, detalhando a fração areia. Aí ele já tinha um preparo razoável para trabalhar com isso. Aí veio ele, depois outros foram formando, o Rafael, e aí o tempo foi passando, aí já são 15 anos, né, que isso está acontecendo. Depois veio o Dr. Minduim, né, que também tinha sido meu estagiário supervisionado, que foi para uma usina e acabou ficando também, né. E, enfim, fomos agregando a turma, né, e aí, assim, a turma ali trabalha por projetos, né? Então, quando tem bastante projeto, todo mundo ganha melhor. Quando não tem, chora um no ombro do outro. E agora é o seguinte, você democratiza a informação e esse pessoal se envolve, e aí ele trabalha para ele mesmo. Então, não é funcionário, é um time que divide alegrias e tristezas, e aí todo mundo sabe entender. E aí você não perde as pessoas, né? Atenas, ela não tem perda dos engenheiros agrônomos, né? Então, o que tem menos tempo lá tem 10 anos. Aí outros que têm mais um conhecimento teórico, ficam na TI, trabalhando mais no escritório, controlando, rastreando a amostragem, né? E aí o portfólio de produtos começou a aumentar, porque aí o pessoal quer que você faça a amostragem. E aí você tem que treinar gente, aí você tem que investir, aí a Atenas foi fazendo isso, e eu fiquei apenas como coordenador, né? Acompanhando, dando sugestão, usando a experiência.
E aí o portfólio foi aumentando, esses projetos de sistematização, por exemplo, que passaram a ser muito importantes no setor, né? E é assim que você junta, né? Então é assim, é um conjunto de pessoas que tem um crescimento profissional indeterminado, né? Vai embora, só melhorando, e que o setor está abraçando, gostando, porque trabalha de uma forma séria e vai desenvolvendo competência. Então tá lá, uma turma crescendo e é realmente muito prazeroso, porque eu falo que a gente se sente jovem quando você está sempre topando novos desafios e aprendendo coisas novas, né? Então todo dia você vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai olhando algo que você tinha muita convicção, você já vê que não é bem daquele jeito, né? E isso faz a gente ficar jovem e firme na coordenação, assim, né? Trocando ideia com eles. Exceto por essa mecha de William Bonner que vocês têm. Tem uma mechinha aqui que é para disfarçar, sabe? É isso ali. Isso é sexy, não? O Jairão, e aí uma pergunta também, porque você é um guru, né, de várias pessoas. Eu, de certa forma, posso me considerar assim, isso é muito importante, já te falei isso várias vezes, eu não trabalho com porra de solo nenhum, mas me ajudou a me orientar muito ali no começo, na formação. E você tem um cara assim que você falou assim, cara, esse cara aqui me ajudou muito, é um cara que você considera um guru profissional que te ajudou na orientação, falou, Jairo, acho que isso é bacana, isso não é bacana, aqui você vai se fuder, aqui você não vai. Tem alguém que você lembra de cabeça e fala, esse cara aqui me ajudou bastante? Então, lá, ou alguns caras, não precisa dar um nome. Sim, claro. Então, começou lá em Jabuticabal, né, que tinha o Rafael Aloysi, que é meu amigo até hoje e tal, né? Aquele que eu te mandei foto no boteco esses dias. Exatamente, o Rafael Aloysi e na época, agora já falecido, o Newton Boni, que era da família daqui, era professor lá, que trabalhava mais com mineralogia de solo e tal, né? Começou com eles. Depois eles me indicaram aqui para fazer o mestrado com José Luiz Gioriati de Matec, com outra pessoa que eu aprendi muito, né? Tive um orientador de Botucatu também, Carlos Espíndola, também me orientou em várias coisas. E eu acho que eu fui aprendendo, pegando um pouco de cada um, sabe, desse time aí de pedólogos, vamos chamar assim, né? O Dematê mais voltado para manejo, mais aplicação de manejo, né? Que era uma sumidade aí até hoje, né? Então eu fui somando e aí com a experiência própria de ir para o campo, como eu fui como engenheiro agrônomo, eu até dei uma dividida na vamos dizer, meu perfil profissional, antes de ter ido para o campo produzir e depois, sabe? Então muda um pouco, aí você vai aprendendo a aprender com todo mundo, né? Eu sempre digo que quando você tem muita convicção sobre um determinado aspecto, você presta atenção que você vai descobrir coisa nova, que não é bem aquilo. Então, vamos dizer, citaria essas 4 pessoas, né, que eu citei aí, Espíndola, Rafael Luiz, Newton Boni e o José Luiz Gioriati de Matê, né, que seria mais o final, assim, como umas pessoas que serviram muito de orientação e tal. Então, para aqueles que estão vivos ainda, eu gostaria de deixar aqui o meu beijo, porque tem um que bateu já, né? O Newton Boni já faleceu. Um beijo para você em memória aí, Newton Boni, que você nos acompanhe aí onde tiver. Eu nem sei que oração, que eu tô perdido aqui, a Renata roubou, a Juliana roubou, mas que horas são? 11h18. Puta merda, já estamos com 1 hora e pouco de conversa, isso aí? Mas assim que é bom, Otavião. E depois nós vamos tomar umas cajibrias, nós temos um churrasco. Coisa boa. Para ir depois, Jairão. O que eu queria chamar agora aqui, deixa eu ver as minhas perguntas, se eu fiz todas. Eu vi que você também não tá aqui, mas agora é o que eu lembrei. Vocês perceberam que o Jair é um cara da paz, né? É um latossolo, Horizonte AB. Alguém já te tirou do sério ou não? Essa aí foi o Azulão que mandou perguntar. Assim, tem alguma situação que te tiraram do sério? Mas não os seus filhos, porque o Mazão que está aqui, eu tenho certeza que ele já deve ter enchido o saco. Algum diretor, gerente de usina, dono,
O Azulão me contou uma história assim que ele perguntou assim, não, quem que é o problema? Não, o problema deve ser você. Você lembra dessa história ou não? Tem uma história interessante. Eu dava uma consultoria para uma usina de casa. Ah, você vai até dar o nome aos bois, De então. casa, exatamente. Ela já não existe mais a usina, né? Tá. O pessoal lá do Nordeste e tal. E aí eu fazia as recomendações e tal. Mas o sujeito lá, o CEO, né? Ele era o dono da usina, né? Bem teimosão, né? Ele fazia exatamente o contrário, né? Ah, você falava ali... Não, falava, ó, você faz, primeiro você planta aquele solo, depois esse. Ele fazia o contrário, né? Parecia que queria, né? Trucar. E foi embora, e aí o pessoal técnico, não. Aí eu já estava meio querendo não ir muito mais lá, né? Porque eu não vou ajudar muito, né? Pra você, né? E aí o pessoal, não, professor, não, que isso, é muito importante o senhor vir aqui, para o senhor ajudar a gente a convencer o fulano aí, né? E aí eu ia menos, mas iam, né? E aí foi passando o tempo e tal. E aí um dia eles me chamaram para almoçar lá na casa juntava lá os gerentes industrial, gerente não sei o quê, gerente não sei o que lá, tal, todo mundo. E aí saiu essa conversa na mesa do almoço. Ah, não foi uma reunião formal? Foi Não, almoçando ali, todo mundo batendo papo e tal. Aí esse fulano me perguntou assim, ô Maza, você trabalha lá com a Alta Paulista, na época a Alta Paulista estava produzindo bem, produtividade boa, investindo legal, né? Pô, você trabalha lá e lá tá tudo certo. Por que aqui as coisas não dão certo? Como é que a gente faz para resolver assim? Ué, Durval, o problema aqui é exatamente você. Né? Na mesa com todos os gerentes, né? Como assim? Né? O cara assustou, eu falei, ué, você faz exatamente o contrário do que eu falo. Mas não tem problema, porque, até brinquei com eles, né? Uns gostam de definir o que vai ser feito e outros gostam de ganhar dinheiro. Eu acho que a sua opção está mais por definir o que deve ser feito do que de ganhar dinheiro, né? Mas eu respeito, porque você é o patrão aí, né? Sei que tá pagando. E depois dessa história, o sujeito... Aí foi aquele silêncio, né? E aí tava o filho dele também. Não, professor, mas não, nós vamos melhorar e tal, né? E deu uma amenizada, ficou... Depois de alguns anos, eu encontrei o gerente industrial deles numa outra usina. Uhum. Mas eu não lembrava mais dele. E eu estava andando num corredor assim, na usina Califórnia. Usina Califórnia. Eu estava andando assim, aparece esse cara meio calvo assim. O cara ergueu o braço assim, meu herói, de longe. No corredor. Eu falei, mas que será Que que é porra é isso? essa? Que história é essa de meu herói? Nem conheço esse sujeito. Maza do céu, preciso te dar um abraço. Aí pegou lá, você não tá lembrado de mim, né? Eu falei assim, não tô lembrando exatamente. Eu era o gerente industrial da Decasa, quando você falou pro Durval que o problema era ele. Aquele foi o dia da felicidade geral de todos os gerentes. E é uma história bem interessante. Tá que pariu. Cara, você tava contando essa história, eu lembrei de uma que, de novo, nos nossos churrascos, você me contou. Eu não tenho, nunca tive a carteira assinada, né? Eu fiz a graduação, depois do mestrado, saí, a gente montou empresa e tal. Você me falou assim uma vez, o João, patrão é a pior coisa que a gente tem na vida. Por isso que eu tenho um monte. Você lembra? Eu não sei se você lembra, pra mim foi uma coisa que marcou. Patrão é a pior coisa que a gente tem na vida, por isso é que eu tenho um monte. Exatamente. Eu sou dono do meu próprio nariz. Exatamente. Porque você tem lá uns 20, 30... Se um te manda embora? Você manda ele para aquele lugar, né? Exatamente. Tchau. Que foi o nosso amigo aí. Eu não posso me estender muito, a Juliana já está olhando com cara de brava. Eu quero fazer agora, Jairão, talvez eu já fiz algumas perguntas sérias, né? Mas eu vou fazer agora o Momento Agro Advance, né? Que, como eu disse, é um dos patrocinadores aqui, dos apoiadores. Eu não gosto do termo patrocinador, né? Eu pago para participar. É um cara que apoia o nosso trabalho e está junto no crescimento contínuo. Então, gentilmente, eu gostaria que tocasse a vinheta,
né? Não vai, pode Antes disso, posso interromper um pouquinho? Claro. Sobre o AgroAdvance, tem uma história interessante também. Por favor. Há uns 15, 20 dias, não me lembro exatamente a data, ia ter o jogo do Palmeiras. Você não gosta quase. Palmeiras e Fortaleza. E já tinha ganho aqui 3-0, ia ser o jogo da... Né? Aí, quando eu fui ver lá, Aula. palestra da AgroAdvance, exatamente às 7 horas. Dia. É lógico que eu fui cumprir meu compromisso lá, né? Meio tristinho, porque eu não ia ver o Palmeiras. Beleza. Cheguei lá, falei para as meninas lá que estavam no apoio, o rapaz, o pessoal, né? A turma do apoio aqui. E falei para eles assim, não tem ninguém assistindo essa palestra ao vivo. Talvez eles vão ver depois, lógico, o pessoal está fazendo o curso, né? Então eles vão assistir, prestigiar. Mas, né, como fica gravado, né? Então vamos lá, né? E foram 2h30 lá de palestra e tal, sobre sistematização de solo. Muito mais legal, viu, Palmeiras? Aí, terminou a palestra e tal, fui embora para casa, fui lá ver que tinha perdido de 1-0 lá e tal. Perdeu ainda? Perdeu. Ainda bem, né? Assim, ainda bem que eu não assisti, né? Porque eu não passei raiva. Eis que no dia seguinte, me liga o CEO da Dacalda. Professor, é o seguinte, ó, eu adorei o que o senhor falou de planejamento. Aí o CEO, né, já é mais chegado em planejamento, né? Sim. Adorei o que o senhor falou de planejamento. Entendi o recado. E eu preciso que o senhor venha aqui para fazer parte do nosso time. O Palmeiras perdeu, mas você ganhou. Então, foi da AgroAdvance que chegou lá no CEO, que chegou, o nome dele trata de Mosca, né? Até, aliás, é de Araras, o rapaz, né? Que está dando uma ajeitada espetacular na Dacalda, sabe? Que é da família Almeida e tal, né? E aí já fui na Dacalda. Então foi aquele momento. Eu acho que era só ele. Estava assistindo, eu acho. Não, que história maravilhosa. Eu não vou pedir vinheta porra nenhuma, depois vocês se ajeitam pra gestar e eu vou colocar a pergunta aqui, tá bom? Um beijo pra vocês da AgroAdvance e depois vocês veem o que vocês vão fazer. Já era uma pergunta, é o seguinte. Eu não tenho a mínima ideia, né, do que, porque eu sou um agrônomo de escritório, mas é assim. Como conciliar a conservação do solo com o controle de esfenófilos, né, uma praga que está assustando aí, a gente ouve. Isso seria uma praga, uma prática, não uma praga antagônica à outra, ou seja, você faz uma ou faz outra, e assim, qual deve ser a prioridade do produtor? E você falar assim pro cara, se você tiver essa situação, você faz isso ou você não faz, alguma recomendação sua? Então, a primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte, toda a motivação, a importância e o foco é que a gente tem que produzir cana. Produzir bem, de forma longeva, né? Para pagar o investimento do plantio, que é altíssimo, que você lembrou aí e tal. Então é assim, se a gente tem uma dessas restrições, a gente tem que enfrentar a restrição. Então, no caso do esfenófilo, o pessoal entra com implemento para eliminar a linha da soqueira, para destruir. E aí vem a ideia de que se você mexe no solo, você sai fora dos princípios de conservação do solo, que não é verdadeira. Que é o que você falou, não tem problema mexer, você tem que mexer certo. Exatamente. Então veja só, eu vou entrar destruindo a linha da cana com o destruidor, ok. Eu entro com o destruidor, as aplicações de corretivos, aí eu entro com uma grade para misturar o corretivo, mas eu não dou muito tempo. Preferencialmente eu entro com isso e já entro com a operação profunda. Por quê? Porque se chover, infiltra. E eu não preciso fazer isso na fazenda inteira, lembra que eu falei? Veja uma fazenda inteira mexida, dá um frio na espinha, eu não preciso fazer na fazenda inteira, eu faço por faixa. Faço uma faixa agora, depois de 30, 40, 50 dias, vou estar fazendo a outra. Então eu consigo conciliar, porque eu preciso eliminar a praga, isso daí está realmente dizimando o canavial. Sim. Então não dá para conviver com isso. E isso a gente está discutindo também
até levando essa mesma preocupação para o controle de grama seda, que é um outro drama, tá? Eu estava discutindo com o... Como é que é o consultor da... Não é o Pedro Cristofoletti, é o grandão lá, o Nicole, o russo. Marcelo Nicolai. O Nicolai. Um beijo para ele, inclusive. Nós estávamos reunidos ali na Raiz, no polo de Alto Paraíso ali, e discutindo numa área que tinha muita grama. E aí a gente está com a ideia de testar isso em faixa também. Porque a grama ela precisa do produto adequado, aí tem que ficar picando com grade e tal. Mas se eu fizer isso na fazenda inteira, o risco é grande. Mas se eu fizer por faixa, pode ser que eu resolva. Então nós estamos discutindo até validar esse protocolo, assim, estou falando porque se aplica aproximadamente do mesmo jeito, né? Então fazer em faixa, bem feito, com as operações sequenciais, na hora certa e rompendo a camada compactada, né? Entendi. Rompendo a camada compactada. É isso aí, Gerão. Esse aí, então, foi o momento AgroAdvance, né? Pergunta séria, a gente fez várias, mas esse daqui acho que o pessoal vai usar de corte, então maravilhoso. Ó o Gerão tomando uma cajibre. Acho que nós já estamos avançados no horário, certo, Carolzinha? E então agora, Gerão, as histórias fantásticas, eu não sei se você já está esperando esse momento, porque aquele filho da puta ali, com todo respeito à mãe dele que tá ali, ontem ele parece que deu uma deixa. Mas a gente separou algumas imagens aqui para refrescar a sua memória, talvez, aí do que aconteceu. Então, eu vou pedir gentilmente para o pessoal colocar aí para a gente... Sabe aquela hora do Faustão? O arquivo confidencial que a gente mostra algumas coisas? Perfeito. Então, acho que o pessoal, a Sueli, gentilmente nos enviou, né, algumas mensagens. Pode colocar na tela aí, Kevin? Aí, ó, você lembra dessa criatura divina aí ou não? A mãozinha junta, rezando. Que bonitinho. Isso aí quantos anos? É o dito cujo, rapaz. Novinho, hein? Deve Aquela ser. ali acho que é a mais nova, não é? Não, da esquerda. Aqui, Não, é mais ou menos a mesma época. A mesma época. Não, verdade. Da esquerda é mais nova. Isso mesmo. Eu acho que Sueli deve saber se a gente perguntar ali. Uns 6, 4, sei lá. Você é um cara religioso até hoje ou não? Um pouco, mas não tanto não assim, tanto, né? Não, na coroinha desse jeito, não. Vamos na próxima aí, ô Kevinho, pra gente ver? Olha lá que coisa linda essa daí, hein? Exatamente. Quando eu me formei de beca ali, né? Cara, é impressionante como você parecia o Marcos, eu acho, nessa foto aí, hein? Olhando agora aí, até um olhar, assim, meio, um pouco, né, parecido, mas... É minha mãe, né? A dona querida Zenaide. Já dormi muitas vezes na casa da dona Zenaide. Exatamente. Quando eu ia para Jabuticabal, não tinha dinheiro para ficar em hotel, a gente ficava na casa da dona Zenaide. Exatamente. Você lembra, Vazão? Isso aí? Mais uma. E ela ficava muito feliz porque ela gostava de... ela é parecida com que você gostava de contar história pra cacete. Exatamente. Aquele quintalzão bacana lá. Isso aí. Tá, boa. Vai lá. E aí, ó? Aí o garotão com aí um macacão de paraquedista. Você já tá mais parecido com o Mazão daí, com o Matheus, eu acho. Naquela foto ali, ó. Cabelo meio desorganizado. É tudo, o Maz é tudo desorganizado. Meio bagunçado, exatamente. Mas você pulou isso aí mesmo ou você só posou pra tirar foto esse dia? Não, eu brinquei um pouco com isso aí. Acho que eu dei uns 30 saltos na época. Não, mentir pode, mas não muito. Não pode muito. Aumentar muito, né? Não, 30 não, Gerão. Mais ou menos. Porque é o seguinte, 10 saltos... Tava contratado. Eu não sei hoje, porque eu não acompanhei mais. Eu não vou ver salto de paraquedista porque me dá uma paixão. Não, pelo contrário. Desesperadora, então eu preciso ficar longe disso. Porque eu adoro isso aí, né? Eu tenho uma paixão por avião, por paraquedismo, assim. E até ameacei ir para aeronáutica, para virar piloto e tal, mas não deu muito certo. Eu tentei, mas não funcionou. Então, você dá os 10, não sei hoje, talvez tenha mudado o modelo. Mas na época você dava 10 saltos com uma fita amarrada ali atrás do paraquedas, que a hora que você salta, ela vence a extensão, ela abre o paraquedas. Então 10 saltos é meio até sem graça, porque não é você que comanda. Vai cagar, Jair. Eu tô com medo de pular um só. A partir do 11º, que você vai abrir o paraquedas.
Aí o posicionamento é importantíssimo, porque você tem que estar numa posição em queda livre que você consegue ter apoio. Então você tem um... Agora eu já não sei nada, porque eu estou falando de... Eu Alguns tinha anos atrás. 17, 16... Antes da faculdade, isso aí. Antes da faculdade. Porque depois eu tive que começar a estudar para a faculdade e tal, e eu não tinha mais dinheiro para pagar, porque isso é caro pra chu, né? Até hoje o pessoal Não, fala. eu, a maior parte dos meus saltos eu fiz em festa de cidade, que o prefeito chamava a gente pra gente saltar, e aí ele bancava, você não ganhava nada, mas você não pulava. pagava o salto, né? Então, a partir do 10º é que fica emocionante. Entendi. Então- Com certeza. Salto com emoção foram 20. Eu vi, mais ou menos, 18, 20 por aí. Eu parei aí mais ou menos nessa... que aí é o que você abre, tem uma posição legal. Aí você muda a posição, você aumenta a velocidade de queda. Então é bem... Muito bem. Sueli, sugestão, abra uma trincheira. Jantar romântico na trincheira, pulando de paraquedas dentro da trincheira. Mas abre uma trincheira de acordo, pelo amor de Deus, hein? Próximo. Vamos ver o que nós temos aí. Olha lá, é mais aí, ó. Rapaz, eu não sabia nem que existia essas fotos. Muito bem. Foi a minha informante ali que gentilmente preparou uma apresentação de PowerPoint. Esse paraquedas, ele chama T10. Tá vendo que ele é camuflado? É. Tá vendo ele manchadinho? Ali, na foto da esquerda. Isso ali. aí a gente recebia do Exército. O Exército brasileiro não tem quase dinheiro nenhum, ele dava um salto com esse paraquedas e descartava. Isso aí é nylon, na época a gente falava nylon americano e tal. E isso aí a gente dava 300 saltos com isso aí. E os caras mandavam mandava embora. Um salto e despachava, jogava fora. Aí vinha pra gente. Isso aí chama T10. Muito bom. Esse Mais paraquedas. uma que eu aprendi. É. E aquela porra tá vazada na direita ali ou não? Tem uma fenda lá, né? É. Aquilo ali, é que você aqui no batoque, que é o controle, você abre e fecha e muda um pouco a direção para você chegar mais perto do alvo. Não é muito dirigível, não. Entendi. Hoje os Mas- paraquedas são maravilhosos. Na época você conseguia melhorar um pouco a rota, mas não era a dirigibilidade. Não era tão alta, mas dava um pouquinho. Você segurava, caía mais devagar para chegar no alvo, porque uma das competições é você pôr o pé na mosca no centro de um círculo círculo. de areia, né? E aí eu nunca fui muito bom na precisão, aí eu dava... Melhor mexer com solo. Melhor mexer com E solo. se chamar você hoje, você vai? Pra pular ou você- Não dá. Você tem que ter um preparo físico. Não, mas vai pula com um nego atrás. Você não vai? Eu não teria medo, não. Ó, tô anotando aqui, hein? Bora marcar, ô Marcelo, pra gente pular. O que nós temos de próximo aí? Olha lá, ó. Essa aí já é um pouco mais recente. Mais a nossa... recente. O Borão ali, ó, nosso amigo. Borão, esse aí. que não você chora foi. Não, hein, Maza? Exatamente. O outro Maza ali também, que é mais pamonha do que Exatamente. tudo. Olha lá, Dona Zenaide. Dona coisa Zenaide. linda. Muito bem, pode passar. Olha lá, esse daí Aí. são as 3 criaturas Exatamente. divinas, certo? E a nossa princesa ali, ó. Você já Isso. imaginou a quantidade de saco que a Sueli já viu dentro da sua casa, olhando essa foto? É um marido e 3 filhos. Era igual a minha mãe, cara. 4-1, né? Né? Puta que pariu, hein? Era saco pra todo lado mesmo. Não tinha nem 4-1 ali, graça. ó. 4-1. É? Olha lá, ó. Vitor, Matheus, Vitão, Marcos. Mazão, é assim, porque assim, os apelidos, né? O Mazão é o do meio, que é o meu contemporâneo, aí tem o Mazinha da esquerda olhando aqui, que é o Ashton Kutcher de Jaboticabal, Piracicaba, e aí tem o Mazinha Inha, que é o, o Vitão. O maiorzinho deles, o né? pequenininho, O né? pequenininho. Ficou aí a nossa princesa Sueli ali. Pode tocar. E Exatamente. você lá, belo no fundo. Muitas bebedeiras nessa. Aí eu fui um pouco contra essa foto, né? De apresentar as respectivas, essas megeras aí, com todo respeito a elas. Um beijo pra vocês, meninas. Aí então nós estamos os 2 filhos com as 2 noras por enquanto aí, certo? O Vitão não apareceu. E os gatos ali, como é que chama os gatos? Você sabe ou não? São os gatonetes, né? Que são os netos gatos, né? Gatonetes. O Mazão tem também ou não? Tem. Ah, então foi eles que eu cortei. Eu achei que eram os mesmos. Sou o ruim. do Mazão, um acho que chama Dudu e o outro é... Não é por causa do Palmeiras, né? Não, é Dudu provavelmente. Dudu Nossa provavelmente, Senhora. que é o ídolo do... E o outro... Dudu e... Zeca. 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 Homenagem ao Zeca Camargo? E o do ali é a... Aninha. Como é que chama os da Aninha ali? É a Luna Maria, ó, nome e sobrenome, aquela rajadinha ali. É.
O outro siamês ali é o meio siamês, né? Meio vira-lata também siamês. É o Sidão. Um, pelo menos, tem que ter um nome legal, né? Os outros, puta nome fresco. Exatamente. E o outro é o Baguera, um que tá escuro ali, que nem aparece, né? O Baguera eu lembro, era a Pantera do Mobley. Bagueira, né? Bagueira. É, isso aí. O pessoal me chama e fala que eu sou professor meio estilo Balu, né? Ursão, gordo, fica... tá bom. Qual que é a próxima aí, ô... Olha lá, essa daí eu fiz questão de colocar. Não tem nada a ver com você, mas olha eu, quando frequentava a sua residência... E Pois quando eu e o é. Maza passamos na faculdade ali, né? Então, a foto da direita aqui, isso aí era 2006, né, Mazão? 2006, 2006 que nós entramos. E aquele ali que a Sueli mandou, eu não lembro quando foi, mas que foi algum aniversário do Victor que eu chegava louco na sua casa. Exatamente. Muito bom. Um beijo pra você, Vitão, também. Qual que é a próxima aí que nós temos? Olha lá, ó. A sua paixão pelo Verdão. Exatamente. O pessoal fazia no quintal, sempre põe um golfinho, né? Porque tem a ver com a água, a piscina e tal. Isso é na sua casa, eu não diga-se vou de pôr passagem. golfinho, eu vou pôr um periquito, pô. Da minha época, né? Agora é porco, mas Isso. Quando eu comecei a torcer pro Palmeiras, que tem 60 anos atrás, que foi esse tio Guerino aí, que me levou lá na engenharia, que me fez torcer, ele me deu uma flâmula. Do Palmeiras. Do Palmeiras, aí, periquitão, né? E eu gostava do Zé Carioca. Então casou o símbolo do Palmeiras com o periquito, o Zé Carioca. Falei, esse time que eu vou torcer mesmo, né? E aí mandou fazer na ducha. Aí já mandei fazer ali na ducha. E aquela... Mas você tá com uma cara sexy, com todo o respeito, nessa foto, coisa linda. E aquela ali, ó, eu ouvi histórias daquele... Aquele ali foi um aniversário surpresa na esquerda, organizado por Azulão, Dona Sueli, foi isso aí mesmo ou não? É verdade, é uma foto que você não queria lá. ir? Que história que é essa daí? Ixi, essa história foi uma confusão danada, porque eu tinha marcado de almoçar com a minha mãe. E aí, de repente, não, porque não sei o quê, porque não sei quem tá lá na reunião, e aí você tem que ir lá, que o Azulão tá lá, que o Maurício Tavares de Mello tinha vindo ver uns negócios de amendoim, jabuticabal. Tudo mentira. Vai lá e vai estar lá. Eu falei, não, eu vou almoçar com a minha mãe. E foda-se. E acabou. E foi um drama, rapaz. E foi. E a sua mãe tava na festa. Minha mãe tava na festa, né? E aí eu cheguei lá, tava uma galera enorme lá os amigos de muito tempo, né? Ali tem... Eu não tô tendo... Quem que tá lá nessa foto aí, se lhe ajuda? Vocês estão lá. Quem que é aquele Eu ali? não enxergo de direito. Camiseta listrada ali. Ó, aquele é o Rodela? Rodela, a esposa dele, a Maria. Não, faz o seguinte. Vem. Olha lá. Senta aqui do lado Aponta lá. Isso, também. Não, você vai aparecer aqui na... Não, senta ali, ó. Você vai participar com a gente aqui, isso aí. Isso. Olha lá que coisa linda. Aí, ó. Tá pronto. aberta? Tá dando pra ver ou só tá vendo fechado? Tá Aí, vendo. É que a gente não está se vendo, mas abre pra Sueli se ver, pra ela ver como ela está bela. Olha lá, Sueli. Ah lá, Manda pronto. um beijo. Essa aqui é a nossa querida tia Sussu, já me resgatou bêbado várias vezes também. Volta na foto lá pra identificar quem é, porque o Jair é ruim. O Pedro, eu sei quem é. Quem tá aí, Sussu? Atrás, quem é, Jairo? É o Tadeu ou é o Sisu? Acho que tá o Evandro. Puta que Eu pariu, não hein? conheço. O Pedro Henrique, a esposa dele, O né? Pedro que Henrique, já a Lúcia, faleceu, infelizmente. Quem que tá ali atrás também? E eu não conheço. O Douglas. O Douglas Rocha. Do lado direito acho que é o ali. Sisu. É o Sisu. É o Sisu. Acho que é ele. Matsuoka? Matsuoka. Ah, olha só então. E o Esse... Tadeu, que tá lá no fundo, né? O Tadeu de cabelo meio Então, grisalho. eu tô em dúvida. Eu não sei se é. Pode ir lá, Sueli, vai lá ver se você tá ruim. Vê se você identifica Levanta lá e vai ver. Nós temos uma TV aqui na frente. É o Tadeu, né? Meio deformado, Cabelo meio assim, grisalhinho, assim, tá? Não, Tadeu É um Sebastião. amigão nosso também. Tadeu Sebastião. então ele deu trabalho, Sueli, nesse aniversário aí? Ele não queria de forma alguma ir para lá. É. E a gente estava vindo no carro de Piracicaba para Jabuticabal. Ele não queria ir. Aí o Azulão ligou para a gente. Não, mas fala para ele que o Dr. Maurício, lá do Nordeste, vai estar lá visitando Esse tem moral, a pelo jeito. Tem que falar com o região. João Botão, tá? Leva foda-se o João Botão. Então. Aí ele falava, não, eu vejo o Dr. Maurício em outra ocasião, não vou, combinei com a minha mãe. Aí o Marcos falou, não, mas eu quero conhecer o Dr. Maurício. Aí a Ana Letícia também, não, mas eu também quero conhecer, porque a gente estava tentando convencer ele, né? Aí,
E não tinha jeito. Aí a Ana falou que foi uma das primeiras vezes que ela viu ele bravo. Jairão? É. Ele falou, parem de falar nisso, eu não vou, ele falava. Ah, você teve o seu momento Lafon, então? Epa! Ali é que o bicho pegou. Ah, entendi. E nem a história com o diretor da usina lá, né? Também tem uma hora que você tem que apelar, né? É. Aí a gente parou na estrada num restaurante e ele foi tomar um café e a gente se reuniu, eu, Marcos e a Ana. E agora? E agora, como nós vamos fazer para levar ele para a festa? Porque era surpresa, né? Quem organizou foi o Matheus, o Zulão, essa turma aí, estava tudo pronto. Que a sua não, eu não participação azulei. foi Não, a minha foi nos últimos 15 dias, porque eu fui a última a saber. Ah, você também estava Eles acharam que eu ia contar para ele, que eu ia dar dicas para ele, que ia acabar com a surpresa. Entendi. Entendeu? Aí eles, só que aí eles ficaram com medo. Será que esquecemos alguma coisa que ela sabe tudo da vida dele, né? E aí até eu interferi, olha, ele conhece tal pessoa, e a gente convidou também. E aí eu sei que a gente não sabia o que fazer, aí o Marcos ligou para o Zulão e falou, e agora, o que a gente faz? Aí eu nem lembro o que te convenceu, se alguém ligou. Não sei. Aí ele falou, não, aí ele resolveu ir. Só que ele falou, mas olha, eu não estou bem vestido para ir encontrar o Dr. Maurício, estou aqui de chinelo, de... Ah, ele quase não usa? De bermuda, vou encontrar o Dr. Maurício, né? Aí ele tinha levado roupa para o final de semana para passar na mãe dele. Eu falei, não, mas você tem um tênis, para. Aí ele parou na estrada, pôs o tênis, falou, tá bom, vai, então vamos. Aí ele chegou lá e tinha carros conhecidos, tinha o carro do Matheus, tinha do cunhado. Não, aí eu tive que disfarçar. Falei, Jairo, eu perguntava lá longe, o que é aquilo? Sabe, para ele não olhar para os carros. Aí ele gosta de me explicar tudo, ele fala, aquilo é tal coisa. Eu fui tirando ele dos carros conhecidos. Aí ele chegou? Aí ele chegou, estava aberto o portão, né? Aí os sobrinhos pequenininhos, quando ele chegou, correram todos. Ele começou a chorar. Falei, mas o que tem a ver essa... O que está acontecendo aqui? Aí que eu comecei a ver aquele monte de gente, um do lado do Nordeste, outro lá do Mato Grosso do Sul, outro... Aí começou a cair a ficha, né? Chorou. Ah, o italiano é mole, né? Mas eu teria uma solução muito fácil para esse problema. Era só falar que a dona Zenaide queria conhecer o Dr. Maurício. Bom, verdade. Eu quero conhecer o Jairo, eu também quero conhecer o Dr. Maurício. Nós ficamos tão apavorados que ele não fosse, que a gente não pensou coerentemente. Mas foi coisa linda. Falaram que foi emocionante aí, foi legal. Tem mais foto? Eu não sei, eu não lembro mais das fotos que eu separei. Essa aí eu inseri, olha lá que legal. Isso aí vocês ganharam com a melhor consultoria, não foi isso? Um prêmio, alguma coisa assim? Foi. Só coisa linda. O Diogão, o Novak Djokovic ali, o Mazão com aquela cara ali de gerente de banco que não é, você princesa, o Rafael Cachaceiro, um beijo pra ele. Você ali do lado, o William Bonner das Trincheiras de Solo, Marcos Azulão. E ali nós temos Henrique Barbieri, né? O caroneiro que vive operado do siso. Veja que tamanho do maxilar dele ali. Ali tem o Felipe da TI. O Diogo que não. Não é isso, Mazão? Aí eu lembro, eu falei, pessoal, vamos levar esse pessoal da TI pro campo? Porque, poxa, eles ficam aí olhando, só e computador? Fazendo controle, computador e tal. Aí fomos lá para Cocal. Uma visita numa fazenda que estava instalando o plantio em faixa, e aí o Felipe andou, ele prestava atenção, e foi, e a gente ali discutindo com os colegas e tal. Chegou no fim do dia, falava, perguntar pro Felipe, né? O que você achou? Chegamos lá no fim da fazenda, embaixo de uma figueirona lá, né? Olhando aquilo tudo muito bonito. Falei, e aí, Felipe, o que você me diz aí da visita e tal? E ele falou, rapaz, eu não pensei que 350 hectares era tão grande. As pessoas que estão acostumadas só com o mapa na mão, né? É verdade. É grande 350 hectares, hein? Olha só. Você vê como é que é, né? Tá lá. Já fui no churrasco na cadeira. Ô, senhor, ele pega um frios aqui, prestigiando. Daqui a pouco. Terminar, eu vou. Não, mas tem que ser ao vivo, porque aí. Senão faz de conta. Não tá estragado. Top, é verdade, entendeu? A gente comeu aqui. Tem mais foto? Eu não lembro. Vou mostrar, acho que não. Bom, não sei se alguém mandou. Essas aí eu coloquei. Essa daí foi o dia que o Minduim, isso aí é recente, tem um mês. Provável. Não, eles me mandaram no WhatsApp e falaram assim, pergunta a história da mesinha pro Jairo. Aí mandaram essa foto. Que você falou, inclusive saiu
exceto o Minduim que tirou a foto, veja como você e o Azulão saíram muito bem posicionados, né? Olha só, o Azulão tá no momento meio exorcista ali, aí, que a mandioca tá entrando nele ali, ó. Não sei o que tá acontecendo. Você com o olhar pro horizonte, tomando a sua Coca Zero, deve ter comido mandioca, né? E um monte de comida de porco que quer enganar tomando, mas tudo bem. Às vezes, ô João, é uma estratégia que eu uso, porque a gente vai comendo em beira de estrada aí, né? Isso, eu tô ligado. Então é o seguinte, a coquinha, ela dá aquela ajudada, né? Rebate então, na... exatamente. Rebate. É estratégia. O que eu já tive de caganeira, você não tem base. Terrível. É espirro de pato, filho. Vai, vamos tocando aí. Tem mais? Ah, essa daí é recente. Essa hein, é Jairão? recente, olha lá. Ah lá, essa daí foi de uma viagem de lua de mel recente do Jairão que ele esteve. Exatamente. Inclusive eu tenho que contar uma história que aconteceu hoje. Ah, bom. Hoje, você lembra que vocês estão vendo que o Jairo, ele está meio corado, certo? Ele está meio vermelho porque ele está com um pouco de gripe, vocês perceberam pela quantidade de ranho que ele engoliu no programa, certo, Sueli? Agora eu gostaria que você falasse o que você falou na cadeira, aonde que ele tomou sol, por que ele está corado assim? Sueli falou, onde que ele tomou sol? Entrega No Peru. Sueli chegou aqui e falou assim, o Jairo tá corado assim porque ele tomou sol no peru. Vocês estão vendo aí nas fotos, então por isso que ele tá vermelho desse jeito, que ele tomou um solzinho no peru, certo, Sueli? Exato. No Peru recentemente. Entendi. Eu mandei um áudio, o Jairo tava no meio da Floresta Amazônia, você lembra? Eu falei, Jairão, só cuidado para não fazer um quarto Masa, porque os 3 que estão aqui já dão um trabalho demais. Exatamente. Agora acho que acabou, não acabou, tá vendo? Tem mais? Acho que pediram pra... o Azulão mandou umas ontem à noite, chapado. Verdade, mandou, põe aí pra nós aí, ô. Olha lá, aí ele lá. Os caras estão te colocando pra trabalhar, esses folgados aí, meu. É isso aí. Né? Não adianta, tem coisa que a gente tem que... Eles acham, né? Aí foi interessante que o cara da Raizen, que estava junto aí, não ficou o tempo todo, mas... Aí ele falou assim, viu, o professor ainda... Bate. Pega na trincheira e tira as amostras aí e tal. Claro. E aí os bichos safados pra chuva. Não, ele tá estagiando com a gente agora, né? Entendi. Olha lá. Você não usa sapatão, bota? Você tá usando... Eu quero não é sapatão. Aquilo ali é uma caneleira, pseudo-caneleira, que é bem macia. Entendeu, Sueli? Tá vendo lá? Aquilo ali é para proteger contra animais peçonhentos. Bota, ele não gosta. Uia, você tá vendo? E na trincheira, já começamos o nosso movimento romântico. Sussu, depois você fala comigo, hein? Pode patrocinar aqui também, viu? Exato. Não tem problema nenhum. Então, assim, vamos providenciar botas e essas caneleiras sexys pro Jair. Porque que esses sapatênis, você tá de meia ou não? Tá de meia, porque não tá atraente, com todo respeito. Tem mais uma, né? Essa daí também te sacanearam. Olha lá que coisa maravilhosa. Não sei, é o Zulão que me mandou também. Você tava onde aí, Jairão? Isso aí é coisa da Paraíba. Jairo, quando nós fomos pra lá, Paraíba. Que bonitinho. Uma viagem pra lá também. A sugestão do Azulão foi invada o Facebook, o Instagram da Sueli, não sei, e dá uma olhada lá, que lá tem várias fotos muito bacanas pra você puxar. Tinha muita foto legal, assim, mas é que eu peguei as mais próximas, João Pessoa. mostrar a família dele, né? Mas tá ótimo, tá ótimo. Tem mais? Agora acabou, né? Pelo que eu tô me lembrando. Então é isso daí. Tá feito. Jairão, eu acho que o papo foi gostoso, eu não sei que horas é, mas a gente não vê o horário passar, é muita história legal, muita coisa técnica bacana. Eu queria te agradecer novamente aí pela presença, agradecer a Sueli, que ela foi a nossa provedora dessas fotos confidenciais. Azulão, Minduim, a turma da Atenas que mandou todas as... falou assim, pede pro Jairo contar esses casos. E assim, nós vamos para um churrasco daqui a pouco. Aí tem a parte que o chupacana não pode mostrar. É meio proibitivo. Então eu queria agradecer vocês aí, realmente. Ô, Mazão, senta aqui também, já que você veio aqui, ô filho da puta. Foi um prazerzão, Sueli. Um beijo, senta aqui. Esse aqui é o delinquente que... Eu tive o prazer. Causos de família aqui. Olha lá, bonitinho. Manda um beijo pra turma lá. Beijo. Nossa senhora. Então, Jairão, muito obrigado mesmo pela presença. Eu vou deixar as últimas palavras para a gente encerrar aqui. Você quer mandar uma mensagem? Tá com o pau. O que eu
preciso dizer o seguinte, para um professor, né? Sou ex-professor, mas você fica com a veia, né? Uma vez professor. É uma grande satisfação ver um aluno, né? Ex-aluno, né? Agora colega de profissão, trabalhando com sucesso, ajudando o setor, ajudando a agricultura, como eu vejo em você aí. Então, para a gente é uma alegria enorme. E isso dá muita satisfação, né? A gente torce para que todos consigam, né, ter um desempenho e aí te parabenizar pela mais essa iniciativa entre tantas outras que você já teve, né? E agradecer a oportunidade, que é sempre bom estar falando com a galera. Isso provavelmente vai chegar para os doutores Minduins, doutores não sei o quê, doutores não sei o que lá, essa turma toda aí que está sempre congregando aí. Obrigado. Eu agradeço, eu não vou chorar, seu filho da puta, não adianta aqui você tentar me emocionar. Então um beijo para todos vocês, beijo Sueli, Jairão, Mazão, obrigado pela participação, obrigado a vocês que estão assistindo, obrigado à turma, nós estamos gravando de sábado, ficar aqui ouvindo nós contando história, chapando o coco, né? Pra gente é gostoso, mas pra quem tá atrás já pode ser que não seja, tá? Então um beijo para todos. Tem que falar agora, eu comecei essa com o Érico, você tem que falar, Chupa Cana Show. Chupa Cana Show. Tchau, um beijo para vocês.